Deputado, a gente gostaria de saber quais as suas propostas voltadas para o setor do agronegócio. Eu tenho andado pelo Brasil, conversado com muita gente do setor e, obviamente, buscando soluções, resposta para isso, né? Creio que a mais importante do momento seria a possível fusão do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. Isso aí eu acho que entrou com uma luva nessa área. Outras questões tem. Nós temos que tipificar como terrorismo as ações do MST. Temos pela frente um problema do Fundo Rural. Temos em gestação no Senado uma modificação na Lei Candir por ocasião da exportação do que vocês produzem no campo. Uns já falam em cobrar até água que existe na própria região. Daqui a pouco vão querer cobrar vento que espalha o pólen pela plantação. E o que eles mais pedem para nós é o seguinte: temos que ter um presidente que não nos atrapalhe. Além da questão da outra segurança jurídica. Se vocês lerem, por exemplo, a emenda constitucional 81, ela relativizou a propriedade privada. Até pergunto para o proprietário: tem certeza que essa fazenda é tua? Isso vale para o homem da cidade também. Tem certeza que esse apartamento, essa casa é tua? Leia a emenda constitucional 81 e entendo que muito jurista entende como trabalho análogo à escravidão, como se escravidão fosse. Então, basicamente é isso. Depois tem a questão de infraestrutura, o escoamento do material, os gargalos nos portos, meios de transporte, o que fazer, por exemplo, se o Brasil não tem dinheiro, como você vai implementar essa área. No meu entender, tem que buscar iniciativa privada, fazer contratos de 60, 70, 80 anos para que quem for investir naquilo, não interessa se é uma ferrovia, uma rodovia ou uma hidrovia, tem que dar essa garantia para que você possa, então, casar interesses vários para atender o homem do campo, e atendendo o homem do campo, está atendendo o Brasil como um todo. Qual a sua principal proposta para o setor? O agronegócio tem que ser reconhecido com a respeitabilidade que ele fez por onde merecer. O Brasil é um país extremamente dependente de importações industriais e quem paga essa conta é o Brasil do campo. É o Brasil do agronegócio e é o Brasil da mineração. E é uma falta de respeito que não se reconheça isso. Os números são chocantes. O Brasil, a última vez que cresceu, fez um buraco de 124 bilhões de dólares em produtos industrializados e quem pagou essa conta, aliás, há 15 anos vem fazendo, é o agronegócio. E a questão básica é uma agenda que tem a ver desde o financiamento na hora certa e no volume aprazado, com os perfis corretos para agronegócio, agricultura familiar, mas passa também por rediscutirmos uma política agrícola completa. Não faz nenhum sentido que o país tenha, por exemplo, como eu vi agora em Xanxerê, uma pequena produção de milho, que no ano passado dava R$40 a saca, esse ano deu R$18 a saca, porque você não tem uma política de estocagem, não tem uma política de preço mínimo, não tem uma política de distribuição. E tudo isso nos obriga a entender que a economia que funciona é uma que associa um Estado limpo, sadio, não é? Posto a serviço de um projeto nacional de desenvolvimento e aqueles que produzem e trabalham. Agora, deputado, um outro ponto que é muito importante para o agronegócio tem a ver com financiamento, com crédito rural. Há hoje um questionamento sobre o Plano Safra em vigor, já que a Selic caiu e as taxas do Plano Safra estão mais altas do que a própria taxa básica de juros da economia brasileira. Como baratear o crédito para o agronegócio? A gente não vai fazer milagre nem propor soluções mirabolantes. Tenho conversado com o meu economista sobre esse assunto. Ele é um dos maiores defensores dessa questão. Alguns até me perguntaram um tempo atrás: vai privatizar o Banco do Brasil? Tem a ver em parte com a sua pergunta aqui. Eu responderia: quem vai financiar isso, se bem que nem todos dependem desse financiamento, e com que taxa de juros? Nós temos que dar essa certa proteção para quem quer investir, como é o homem do campo, que é um dos poucos setores da nossa economia que está dando certo. Bom, o senhor tem uma ideia de que a privatização pode gerar mais competição entre os setores e o produtor conseguir pegar uma taxa de juros mais barata? Não, ao contrário. Eu acho que, por enquanto, ainda não temos essa cultura no Brasil. Tá? Existe a cartelização, existe os acertos por cima e temos que ficar ligado no tocante a isso daí. Bom, o senhor falou em financiamento, a próxima pergunta é justamente sobre isso, Plano Safra. Muitos questionam as altas taxas de juros para o setor e a gente quer saber como viabilizar um crédito rural mais barato na sua visão. A taxa de juros brasileira é a mais criminosa do mundo e nós temos tentado dar ao agronegócio, tradicionalmente, e volto a dizer por merecimento, e à agricultura familiar, uma taxa de juros subsidiada, paga a diferença com dinheiro público em grandes volumes. A última vez foram 128 bilhões de reais o subsídio para que a taxa de juros que chega para o agricultor brasileiro seja minimamente competitiva. Na indústria já destruíram, até o BNDES foi destruído, e isso é preciso que o agronegócio tenha muito cuidado quando a gente der segurança a determinadas ideologias.
Ao invés de usar ideologia que atrapalha a nossa cabeça, a gente tem que raciocinar com inteligência. Ou o Brasil subsidia o juro ou o agronegócio quebra em 48 meses. Por isso é clara a minha economia política de garantir no prazo certo, no volume correto e com o perfil correto, a taxa de juros que for necessária, subsidiando quanto for possível. Quanto às reformas, um tema muito batido no Brasil recentemente, reforma da Previdência, reforma tributária, reforma trabalhista. O que o senhor defende para o seu governo? Um grande economista disse ontem, publicado em alguns jornais, para você entender a reforma fiscal e a tributária tem que ser PhD em economia. Tá? Então isso também está a cargo da equipe econômica, mas você não tem como resolver isso de uma hora para outra. Por exemplo, o meu economista defende o imposto único, mas ele tem consciência que para atingir o imposto único vai ser num mandato ou dois. Mas temos como diminuir a quantidade de impostos até para facilitar a vida dos produtores. Bom, como fazer isso diante do rombo das contas públicas? Você defende reforma tributária, reforma da Previdência e de que forma bancar, então, esse subsídio? O Brasil, hoje, com o menor volume de investimento, que explica, por exemplo, a infraestrutura colapsada, que é um dos obstáculos graves da agenda do agronegócio. Nós estamos escoando volumosíssimas quantidades de soja, por exemplo, por caminhão, por rodovias, não temos acesso correto aos portos, pagamos 4 vezes mais caro o frete rodoviário, quando claramente o que nos recomenda a logística brasileira é um complexo ferroviário que tem que ser estendido. Aí você tem projeção da Ferronorte, projeção, conclusão da Transnordestina, a chegada a Porto da Aldeia da Norte-Sul e a Norte-Sul para baixo. Enfim, as conexões todas, a leste-oeste na Bahia, porque o tempo é exíguo, mas enfim, eu estou estudando muito isso, porque você dá margem, que está muito apertada para o agronegócio, sobreviver e crescer, que é o que nós precisamos fazer. E temos feito graças ao talento e ao arrojo do nosso produtor rural, que está produzindo cada vez mais sem expandir propriamente a área. Isso significa que nós temos que desenhar um quadro fiscal, ou seja, sanear as contas do governo, porque hoje elas estão no pior momento da sua história. Com o pior investimento, BR-163 parada, BR-319 sem consideração, só para dar 2 grandes vetores, né, no centro-oeste para o norte do país, e nós não temos a capacidade, né, de resolver isso. Isso impõe, então, sim, um debate sobre uma reforma fiscal profunda, que tem um capítulo na área tributária, um capítulo na área previdenciária, mas tem outros capítulos também que nós precisamos considerar. Bom, e quanto à segurança, o campo vive dias de muita insegurança. Qual é a saída para resolver tudo isso? Bem, várias medidas. Primeiro, devemos tipificar as ações do MST como terrorismo. Tá? Depois, a questão da posse de arma de fogo para os brasileiros como um todo. Hoje em dia, a bandidagem tem a arma que bem entender. Tá? O homem do campo precisa ter a posse de arma de fogo para ele usá-lo em toda a sua propriedade. E mais ainda, não é apenas usar. Caso a use, ele tenha a retaguarda jurídica, que ele não vai ser ouvido, processado e punido por aquilo. Invasão de propriedade. Não interessa se é teu apartamento, tua casa, teu sítio, tua fazenda. Isso é uma questão considerada como sagrada. Invadir a propriedade, quem está lá dentro tem o poder de reagir. E eu não estou inventando nada. Tudo, basicamente, que eu faço nessa área, eu venho copiando a legislação de estados norte-americanos. Bom, e se um homem de bem atirar em um bandido que invadiu a propriedade, que garantia ele tem que ele não vai ter uma punição? Hoje em dia, você pode ver, a questão de anteontem, o caso Ana Hickman, o cunhado teve seu processo arquivado. Ele estava indo para tribunal de júri, porque um marginal invadiu o quarto de hotel, deu 2 tiros na esposa dele, ele se atracou com o marginal e acabou disparando 3 tiros da arma do marginal na cabeça dele. E a legislação brasileira entende que isso seria um excesso de legítima defesa. Temos que mudar isso, né? Acabar com a figura do excesso no Código Penal e dar o excludente de licitude não só para os policiais em operação, bem como na legítima defesa de fato, como a invasão de propriedade, o elemento responde, mas não tem punição. Continuamos então, enquanto o tema é segurança. O campo vive o aumento da criminalidade. Qual é a medida que o senhor pretende adotar para diminuir a insegurança no campo? Rever o Estatuto do Desarmamento é uma possibilidade? Há essa ilusão de ótica passada por candidatos que não têm a menor vivência, nunca administraram nenhuma quitanda das pequenas. E eu não falo isso para depreciar ninguém, é porque o Brasil precisa prestar um pouco atenção nas coisas. Evidentemente que a tarefa de garantir a paz para as famílias, no campo, na cidade, é uma tarefa do Estado. Nenhuma sociedade se sustenta se alimentar a ilusão de que é o exercício individual. Por quê? Porque o crime ele tem um efeito surpresa. Se nós equiparmos, por exemplo, o trabalhador rural, o produtor rural com fuzil, com arma pesada, imediatamente o narcotráfico, o contrabando de armas vai mudar de destino.
ele vai sequestrar o filho do produtor rural, vai mandar cortar a orelha dele para conseguir esse fuzil de volta. Evidentemente que as coisas estão erradas, o Brasil teve 62.400 homicídios nos últimos 12 meses, só 8% disso são investigados, e isso exige uma nova plataforma de segurança pública para o Brasil, para o campo e para a cidade. Agora, deixa que eu diga, sem desmerecer, a grave insegurança que todas as nossas famílias estão sentindo. O fenômeno hoje é muito mais urbano do que rural. Quanto à outra questão do desrespeito ao direito da propriedade, não faz sentido. O único país do mundo onde temos terras agricultáveis absolutamente em volume não calculado, que seja um lugar onde ainda se perpetue um conflito do século XIX por terra. O que nós temos que garantir, de um lado, o que está escrito na Constituição, o direito à incolumidade da propriedade, ou seja, aquele cidadão que está ali trabalhando na sua terra tem direito à proteção do Estado e das autoridades e da lei. Não precisa exercitar pessoalmente isso, porque a não ser que seja em legítima defesa e a lei já dá coberto, mas o Brasil também precisa dar sequência a abrir acesso a quem quer e pode e tem condição de produzir a sua terra. Deputado, nós temos 1 minuto final para suas considerações. Bem, obrigado pela oportunidade. Por favor, leiam a emenda constitucional 81. Ela relativizou a propriedade privada. Você pensa que é o dono dessa terra. Olhe, porque, segundo a OIT, são 180 itens que você pode estar infringindo a questão chamada trabalho análogo à escravidão. Ninguém quer o trabalho escravo. Agora, punir o trabalho análogo, pode ser a espessura de um colchão, uma roupa de cama maltratada, né? Ou a falta até de um banheiro químico numa frente de serviço, você perder a sua propriedade rural. Isso é uma emenda que, lamentavelmente, foi aprovada e a esquerda vem fazendo isso, né, ao longo do tempo no Brasil para exatamente dominar a propriedade privada, ou seja, acabar com a nossa propriedade privada. É uma preocupação que eu tenho, entre tantas outras. Pretendo brevemente, caso haja interesse, fazer uma live, ficar aberto a várias perguntas do homem do campo, para exatamente você se inteirar de quem eu sou e os riscos que nós corremos para com o futuro do nosso Brasil. O senhor tem optado por uma candidatura à esquerda, né, em contraponto ao candidato Bolsonaro. Qual é a sua principal diferença em relação a ele? Qual foi o Bolsonaro é deputado federal há 26 anos. De onde? Do Rio de Janeiro, onde o governador está preso, o presidente da Assembleia está preso, o presidente do Tribunal de Contas está preso e ele não deu uma palavra em relação a essas coisas. Nunca tomou iniciativa para mudar nada e fica interpretando com certa habilidade esse sentimento justo do povo de que há uma anarquia no país, de que há muita corrupção no país. Olha, eu sou decente. Os meus governos não contemporizaram com invasão de terra, nem com anarquia, nem com coisa nenhuma. Vá ver se aconteceu alguma coisa de alguma vez de eu alisar bandido. Mas isso significa o quê? Que eu vou tratar inocente como se fosse culpado? Só quem não tem experiência nenhuma e que tem coragem de sinalizar para a população com essa simplificação. Muito boa noite, deputado. Obrigado pela oportunidade. Eu espero poder ser útil, não só a você, bem como a nossos ilustres telespectadores. Bom, a gente recebeu já várias perguntas que chegaram com a hashtag do nome do programa e o Theo Taveira, que está aqui comigo hoje, vai ler as perguntas que vocês fizeram. Eu já vou começar com a pergunta do Vando. Pode ser, deputado? Aqui você é que manda. O senhor já apoiou Lula, Ciro e já defendeu um comunista à frente das Forças Armadas. Deve ter sido Aldo Rebelo, né? Como explicar isso para os seus devotos reacionários, diz o Vando? Eu não apoiei. A questão de apenas votar não quer dizer o apoio, ok? Quando você fala em Aldo Rebelo à frente do Ministério da Defesa, ou era ele ou João Pedro Stedley. Você tem que decidir qual seria o menos danoso à força. Mas não conversei com o Lula, nem conversei com ninguém. Foi um apoio, assim, meu, junto aos meus colegas. Olha, eu prefiro entre esses dois aqui, dos males, o menor. É isso que aconteceu, né? E a Folha de São Paulo, como me ama, né, potencializa essas questões. Quase um Lula no passado. Ou é Lula ou Serra. Serra também integrou uma ação com um grupo terrorista conhecido como Ação Popular. Você não tem opção. E o Lula era, até aquele momento ali, virgem na questão. A não ser as suas greves ruidosas que ele participou no passado, não tinha as mãos sujas de sangue por parte de grupo terrorista nenhum. Mariana, o Fred Silva lembra que o deputado usa a bandeira contra a corrupção como uma das grandes bandeiras da tua campanha, mas ele diz aqui que está sabendo que o senhor recebeu dinheiro da JBS. Vamos lá. Não é uma bandeira, né? A questão de combater a corrupção e não ser corrupto não é virtude, é obrigação. O dinheiro da JBS, desde 2014,
as empresas depositam no partido dinheiro e o partido, então, repassa para os candidatos. A JBS, via partido, botou na minha conta 200 mil. 2 dias depois, fiz com que o dinheiro saísse de lá. E exigi do partido o mesmo montante do fundo partidário. Que, afinal de contas, eu agrego, né, por ano, um pouco mais de 2 milhões de reais para o fundo partidário. E pedi, então, o equivalente a 3% do que eu agreguei ao longo de 4 anos. Então, não recebi dinheiro da JBS. Tá, okay? Ele quer saber como o senhor 1.428 candidatos receberam em 2014. Eu fui um deles, o único que não aceitou esse dinheiro. O senhor é a favor dos 2 bilhões que estão indo para o fundo partidário? Olha, nós votamos a urgência do projeto, eu votei contra a urgência. Depois o projeto foi aprovado por votação simbólica. E o pessoal usa quem votou pela urgência como se estivesse apoiando o projeto. De certa forma, sim. Então, eu me manifestei contra a urgência, contrário aos 2 bilhões. Muitos lá dizem que precisa de recursos. Olha, você não é obrigado a ser candidato a nada. Vai ser quem quiser. Eu faço campanha sem dinheiro. É coisa rara, mesmo meu partido, né, nas vezes anteriores, me apoiar com recurso do fundo partidário. A minha campanha, hoje em dia, nas mídias sociais, fui mais votado no Rio de Janeiro, elegi um filho em São Paulo também, nas mídias sociais, com 82 mil votos, que é carioca, okay? E se elegeu deputado por aqui. Eu li o livro que o Flávio, seu filho, escreveu, eu li uma boa parte, e eu vi que o seu Geraldo tinha o sonho que o senhor fosse presidente da República. O senhor acha que está perto de cumprir o sonho do seu pai? O sonho dele foi ser presidente naquela época, continuando no Exército. Isso. Tanto é que quando me candidatei a vereador no Rio, ele foi no Rio de Janeiro e me ameaçou seriamente, né, para eu desistir da minha campanha para vereador. Foi a primeira vez que eu me omiti perante meu pai. Não menti, me omiti. Falei que ia pensar, mas já estava decidido. Okay? E resolvi me candidatar a vereador e tive sucesso, uma campanha bastante conturbada, em 1988, né? Mas fui mais votado do então Partido Democrata Cristão. O senhor tem essa polêmica lhe favorece, né? O senhor cresce, quando bate, cresce. Mariana, não é polêmica, é você enfrentar. Qualquer assunto, você pode ver. Eu não faço, eu não ligo para você e falo, tais assuntos, por favor, não toque, senão eu não vou. Eu topo qualquer assunto. E muitas vezes, até não sei responder, digo que não sei, sem problema nenhum. A gente toca o barco. Agora, no trivial, no mínimo, você tem que ter uma posição, ideologia de gênero, família, o comércio com viés ideológico, a questão da China do Brasil, MST, você tem que ter posição tocante isso aí. Vamos falar sobre a questão da China no Brasil, então. Qual é o problema? A grande máxima, né? A China não está comprando no Brasil, ela está comprando o Brasil. Mas o Brasil não está à venda mesmo? Olha só, você não está privatizando as estatais brasileiras, você está estatizando para os chineses. E olha só, agora se discute em Brasília, toque de caixa, um projeto onde se abre o comércio para a entrada de engenheiros aqui no mercado de trabalho do Brasil. Mesmo tendo aí dezenas de milhares de engenheiros desempregados. Engenheiros e empresas e construtoras estrangeiras. Exatamente. Tudo isso está vindo aqui para o Brasil. Ou seja, o nosso trabalho no futuro brasileiro, até você formado, vai ser exercer funções modestas na empresa. Como, por exemplo, lá, fazer uma faxina, botar o lixo na rua. O senhor acha que o brasileiro vai ficar relegado ao segundo plano em relação aos estrangeiros que poderão vir trabalhar aqui? Com toda certeza, com toda certeza. A China está comprando nosso subsolo. Mas o subsolo nem está à venda? Está, sim, por concessão. Niquelândia já é da China. Catalão, que tem o Nióbio, também está praticamente acertado com a China. A China explora o rejeito que é a magnetita de uma mineradora em Cajati, aqui no Vale do Ribeira. A China, eu não tenho como comprovar essa agora, mas pelo que eu levantei, em parte decide aí a ampliação de reservas indígenas em Miracatu, aqui do lado, que dizem que é a área mais pobre de São Paulo, no Vale do Ribeira. Não é não. É uma das áreas mais ricas no subsolo. Por isso, essa demarcação de terras indígenas, por isso a ampliação de áreas de proteção ambiental, por isso a indústria da questão dos quilombolas no Vale do Ribeira também. É isso que está acontecendo. O senhor acha que a questão indígena e de quilombolas está, de alguma maneira, relacionada à exploração de minérios? Tem a ver porque você, ao demarcar essas áreas, dificilmente você consegue explorar. Você pode ver, no que depender de mim,
O quilombola vai poder explorar seu subsolo. Se você tem uma fazenda vizinha ao quilombola, você pode explorar ouro por maquinário. O quilombola não. Isso acontece muito no estado da Paraíba. E com toda certeza no Vale do Ribeira também, que é uma região riquíssima com seu subsolo. Ou seja, não sei se usa... é riquíssima, mas tem uma cidade lá que chama Eldorado. É a cidade, por coincidência, onde fui criado, né? Antigamente era Xiririca, o nome indígena que dizia correntes rápidas. 7 barras também, que eu já morei por um ano lá, por causa de 7 barras de ouro. E assim é o Vale do Ribeira. Tem, se você olhar um mapa metalogenético que trata desse assunto, bem como os atlas que tratam dessa questão do Vale do Ribeira, você vai ver que é uma área riquíssima. O senhor já conversou com o Ike Batista sobre isso? Não, nunca conversei com ele, não tive oportunidade. Não. Agora não interessa, obviamente, conversar com ele, né? Demonstrou que é um empresário bastante incompetente e que não é honesto nos seus negócios, pelo que parece até o momento. Theo. Deputado, recentemente, o senhor usa também como grande bandeira a questão LGBT e isso repercute muito nas redes sociais. As pessoas fizeram muitas perguntas, eu juntei algumas. Recentemente a gente teve essa questão muito polêmica de um juiz que autorizou que fosse permitida o tratamento para pessoas que se dizem gays. Eu queria saber se o senhor acredita que homossexualidade tem cura. Primeiramente, eu apareci na causa LGBT em 2010, quando o parlamento estava lançando dentro daquela casa aquele conjunto de material chamado Kit Gay, que era para criancinhas de 6 anos de idade assistirem filmes de 2 meninas se beijando, de garotos se acariciando, como forma de combater a homofobia. Para essa idade, não. Questão da cura gay. Outro assunto completamente diferente. Vamos supor que você seja psicólogo e eu te procure e dizer o seguinte: olha, eu me descobri que sou gay, o que você pode me ajudar para eu assumir, para eu ser gay, para eu sair do armário? Você pode me atender. Agora, se eu falar o contrário, olha, eu sou gay e quero deixar de ser gay, e te procurar, você é o psicólogo, isso pelo Conselho de Psicologia, você vai acabar tendo o seu registro cassado. O psicólogo é uma pessoa que tem o direito de atender quem bem entender e procurar solução para o teu problema. Não pode se miscuir nessa coisa. Então, a questão cura gay é uma mentira, é uma maneira do Conselho Federal de Psicologia simplesmente interferir no trabalho do psicólogo. A partir de que idade uma criança pode receber uma referência de que é normal ter uma família com 2 mães ou com 2 pais? Não seria na escola. Quem trata de sexo na escola, quem trata de sexo no Brasil é o papai e a mamãe. Mas não é sexo, natural. É a formação familiar. Não, isso aí, mas na escola não é o caso de aprender isso. A nossa molecada aqui não sabe a tabuada na 9ª série do ensino fundamental, não sabe fazer uma regra de 3, não sabe interpretar um texto. A gente vai botar isso na escola, isso acontece naturalmente em nossa vida. Eu lembro meu tempo de 12, 13, 14 anos, o nome não era gay, era outro nome, né? Se eu falar agora para me dar um processo aqui, mas era um outro nome naquele momento, e se convivia naturalmente, sem problema nenhum. Deputado, o senhor disse que pessoas gays têm que apanhar em casa dos pais? Isso foi quanto tempo? Né? O que eu falei de Disse... comportamento? Olha só, naquela briga contra o tal do kit gay, teve muita bala perdida da minha parte. E eu cheguei a falar isso, sim, em dado programa de televisão. Extrapolei, tudo bem, aconteceu, está aí. Não tem como voltar atrás nessa questão. Mas se pudesse voltar, voltaria. Você pode ver. Quando uma criança... Mas voltaria por quê? Eu não falaria isso. Tá? Mas porque não acredita olha só, ou com medo da repercussão? Olha só. Pô, se a pessoa não nasce menino nem nasce menina, como é que o pessoal diz que nasce gay? Há uma contradição por parte do movimento LGBT. A maioria dos gays são simpáticos a mim e, digo mais, votam em mim. O que eu falei nesse momento, que teve essa bala perdida, aí foi o seguinte: se uma criança está com comportamento agressivo, chuta a canela do pai, cospe na cara da mãe, chega a um ponto que você é obrigado a tomar uma medida que vai além da normalidade. Quem sabe dar uns tapas na bunda do moleque. E daí eu falei, nesse momento, caso o comportamento do menino seja ao contrário, excessivamente delegado, talvez o mesmo remédio cure o garoto, ou lhe dê um novo comportamento. Mas isso daí eu acho que é um assunto ultrapassado já me desculpei com quem de direito ali, e tudo bem. E toca o barco aí. Toca o barco aí, até porque o senhor disse uma vez que sempre teve uma boa relação, por exemplo, com o deputado Clodovil, né? O falecido Clodovil. Boa não, excelente. Inclusive, eu fiquei sabendo do caso dele, né? Tem um câncer de próstata, e quando ele tomou posse em Brasília, eu fui no gabinete. A ideia era de um colega que ocupava
a cadeira no Conselho Federal de Urologia, Dr. José Carlos, e procurei o Clodovil para ele ser o autor de um projeto que eu ia apresentar no tocante a nós criarmos uma semana anual da saúde masculina, porque o homem é relaxado. Mariana, você sabia que por ano, no Brasil, temos 1.000 amputações de pênis por falta de água e sabão? Então eu procurei o Clodovil. No momento ele desconfiou de mim, é lógico, né? Cheguei em Brasília, tem que desconfiar dos parlamentares, a nossa fama não é boa, né? Mas em função disso, desse contato, ele não aceitou ser o autor do projeto, depois eu apresentei o projeto, está no Senado, e fiz uma boa relação com ele. Inclusive tem uma parte meu, se quem quiser procurar na internet, que eu fiz o pronunciamento dele, que ele ficou maravilhado, gostou. E eu não queria deixar passar em branco o posicionamento de Vossa Excelência, que há uma certa discriminação, sim, em apartear Vossa Excelência. Alguns têm vergonha ou simplesmente fazem algumas piadinhas, mas eu respeito a sua pureza, a sua inocência. O senhor não aceita esse rótulo de homofóbico? Não tem nada a ver. Poxa, quem não tem um parente, um amigo, poxa... Eu todo dia recebo mensagem no WhatsApp aqui de pessoas falando, eu sou gay, eu sou não sei o quê, e estou contigo. Que afinal de contas, eu costumo dizer, não adianta você ser hétero, né, ou ser gay. Você não vai ser feliz nunca, não vai honrar de felicidade nunca, se não tiver uma economia ajustada, não tiver um emprego e não tiver como você conviver pacificamente aqui no nosso Brasil. O senhor está falando de economia, o Marcelo Filho quer saber qual é a sua opinião sobre o tripé macroeconômico. Olha só, quem vai falar de economia por mim é minha equipe econômica no futuro. O senhor já está montando uma equipe? Pensando, porque olha só... Por exemplo, pensando em alguns nomes. Como o pessoal exige de mim a questão de entendimento em economia, então teria que exigir entendimento em medicina. Eu vou indicar o ministro da Saúde, que tem um entendimento de questão de Forças Armadas, vou indicar o ministro da Defesa, tem entendimento sobre, por exemplo, a questão da agropecuária, vou indicar o ministro da Agricultura. Então, um exagero nessa parte aí. Você pode ver, dos 5 presidentes militares, qual deles eram formados em economia? Nenhum. E trouxeram o Brasil da 49ª para a 8ª economia no mundo. Oi? Não, eles deixaram o Brasil com muita inflação, fizeram a dívida externa do tamanho que ficou. Não, a dívida externa foi de... Agora, mesmo com a dívida externa que era grande para aquela época... Tinha inflação, no governo militar tinha inflação. No final tem inflação grande no governo Figueiredo, tá? Mas, olhe a infraestrutura deixada por eles. Inclusive nas telecomunicações. Tá? Rodovias... portos, aeroportos, a integração da Amazônia, mesmo com os problemas da Transamazônica, o que ficou de legado para nós, porque a nossa Amazônia estava condenada a ser perdida. Se nós não investíssemos na Zona Franca de Manaus, que foi com o Castelo Branco, tá, os territórios criados, então teve muita coisa boa. Não podemos apenas pensar as coisas ruins, que todo governo, até em casa, Mariana, nós temos nossos problemas. Quem dirá governando um país. E olha, essa conversa toda agora me deu muita sede, então é hora de tomar minha aquíssima, muito levinha e refrescante. Experimente você também. O Samuel Ramos pergunta o seguinte: em alguns países desenvolvidos, a droga vem sendo liberada, Estados Unidos, por exemplo. Qual vai ser sua política e se vai ser essa mesma política liberal em relação às drogas aqui no Brasil? Olha, eu tenho que ter uma referência. Vamos perguntar para qualquer pai se ele é favorável a liberar as drogas. Eu acho que 99% são contra, até porque ela vai chegar nas escolas. Um dos últimos países a liberar foi aqui o nosso Uruguai, aqui embaixo. Já há uma preocupação porque aumentou o consumo. E outra, aqui na América Latina, Peru liberou o consumo medicinal da maconha também, além da Uruguai. Não, medicinal é uma coisa, para recreativo é outra. Ah, entendi. O senhor é a favor do uso medicinal dos remédios à base de cannabis? Você usa, por exemplo, certas drogas em combate. A morfina, por exemplo, aliviar uma dor. Tá? Agora, a preocupação do pessoal é que mesmo após a liberação do uso medicinal, simplesmente ela sair de controle. O uso recreativo, o senhor é contrário? Eu sou contrário. Eu não sou favorável a você punir o usuário. Você tem que punir com muito rigor o traficante. Olha, tem uma pergunta aqui do menino da Vila. Eu vou fazer depois do intervalo, porque é uma pergunta, é uma piadinha. Ele quer saber se o senhor ainda acha que Uberlândia é em São Paulo. Depois do intervalo, menino da Vila. Voltamos, estamos conversando hoje com Jair Bolsonaro, que deve ser o candidato do Patriota, o menino da Vila. Estamos fazendo perguntas dos internautas. Quer saber se o senhor acha que Uberlândia é em São Paulo?
O senhor estava viajando Parabéns muito. pela pergunta. Acharam uma falha na minha pessoa, Opa! né? Parabéns. Falha geográfica. Olha, eu não posei de paraquedas em Uberlândia, né? Depois fui para Uberaba, né? Eu fiz uma viagem, fui estudando no caminho, na noite anterior eu estudei bastante. Quando posei lá, cometi um ato falho desse aí. Tá? Me desculpa aos mineiros, tá ok? Ato falho acontece. E agora você pode ver, há muito mais influência em Uberlândia e Uberaba de São Paulo do que próprio em Minas Gerais. Mas não justifica, errei, retifiquei, 30 segundos depois, acontece, tá ok? Fala, Theo. Deputado, o senhor tem uma boa relação com a imprensa? Considera que tem o espaço necessário para falar? Raramente eu tenho um programa como o de vocês aqui. Eu pergunto isso. Tipo Luciana Gimenez, coisa rara, né? Porque o senhor fez uma postagem no Instagram em que o senhor disse, aspas, a imprensa tenta a todo custo comprar a corda que irá enforcá-la. Será que o senhor pode explicar? Isso daí é no tocante ao trabalho da imprensa como um todo, na relação à minha pessoa. Quem dizia isso era Lenin, né? Vou cortar da burguesia a corda para enforcá-la. O que eu falei, não sei se minhas palavras foram essas, mas se foi parecida com isso aí, né? Vou acabar comprando matérias da mídia para calá-la. Isso eu tenho falado muito em Brasília com colegas da imprensa. O senhor é a favor do controle da mídia? Negativo, quem é a favor disso é o PT. Eu sou, tanto é que coisa rara eu processar alguém da mídia. Só processo quando extrapola. O cara fica lá fazendo imagem minha de Hitler com bigodinho, aí o cara está extrapolando, aí não dá. Afinal de contas, a questão do nazismo é uma coisa séria. Talvez, vamos pensar numa possibilidade. Talvez, entre alguns neonazistas, existam aqueles que apoiem o senhor ou que gostem das suas propostas. O que o senhor diria para essas pessoas? Olha, não vou encontrar eco em mim nas propostas dele de jeito nenhum. Estive em Israel ano passado, conheci o Museu do Holocausto, conheci o sofrimento daquele povo. Você se emociona quando vê aquele museu lá, o que aconteceu de verdade. Inclusive, né, o Hitler desarmou os judeus antes de partir para uma ditadura. E o governo do PT desarmou aqui o povo brasileiro também. A exemplo como a Venezuela desarmou seu povo em 2014. Olha o que está acontecendo lá. Eu sou favorável a pró-armas. Não quero jamais falar em ditadura, muito menos em nazismo. O senhor esteve em Israel, o senhor foi batizado no Rio Jordão. Sim. E o senhor tem qual religião? Eu sou cristão, continuo sendo católico, a minha esposa é evangélica. O que é o batismo na igreja evangélica? É você aceitar publicamente a palavra de Deus. E eu, como estava em Israel, do lado do Rio Jordão, tinha um pastor do meu lado, e por coincidência, meu nome é Messias também. Eu falei, vou aproveitar a oportunidade para publicamente dizer que acredito em Deus. Isso aconteceu. A Roberta quer saber exatamente sobre isso, sobre o Estado laico, e o que o senhor pensa exatamente sobre outras religiões, principalmente aquelas de matrizes africanas. Sem problema nenhum, tá? A religião é livre no Brasil. O Estado é laico. Eu tenho dito que 90% da população brasileira é judaico-cristão. Os outros 5% é dessas religiões, como essa daí, que tem que respeitar. E o restante, 3, 4, 5%, são ateus, sem problema nenhum. O que nós não podemos admitir que uma religião venha para cá em nosso meio, querer impor a sua vontade pela força. Qual? Você pode ver, tem certas religiões onde, por exemplo, o casamento se dá com criança a partir de 10 anos de idade. Não podemos admitir isso daí. Não podemos admitir isso daí. Uns querem botar certas religiões aqui, porque no seu país não admite o cristianismo. Então, isso você tem que botar um pé atrás. Não podemos ter problema religioso em nosso Brasil. Terreiros estão sendo vítimas de depredação mesmo, de intolerância religiosa. Não, é pura intolerância religiosa. Muitas vezes quem pratica isso não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver. Agora não podemos, não, como por exemplo... muitas vezes tem exatamente a ver com religião. Mas você pode ver, tem o xiita em tudo quanto é lugar. Pode ser católico, pode ser evangélico, um elemento que está lá, ele é evangélico, ele é católico, ele tem uma religião qualquer e quer se impor pela força. Mas nós não podemos criminalizar todo o segmento evangélico ou católico por causa disso. Theo. E pau nesse cara que está fazendo essa besteira aí. Deputado, o senhor teve uma emenda aprovada em 2015, a gente falou sobre isso agora há pouco, para impressão de recibos nas urnas. Agora o senhor está enfrentando alguma dificuldade no TSE. O senhor não confia nas urnas eletrônicas? Teme que possa haver qualquer tipo de manipulação, inclusive que prejudique o senhor nas eleições? Vamos partir para a razoabilidade. Eu não tenho como comprovar que houve fraude. E com todo o respeito que tenho a você, não tem como comprovar que não houve também. Que seja você o maior especialista em informática do mundo. Só a Venezuela adota isso daí, mas ninguém adota, nem os Estados Unidos, tá? A Argentina mesmo, tá?
na penúltima eleição, uma pouquíssima parcela foi o voto eletrônico ainda. O Paraguai também vetou isso aí. Por que o Brasil vai assumir isso daí? Eu tenho convicção que o sistema fará seu sucessor o ano que vem, caso nós não tenhamos como auditar os votos no Brasil. Há 3 semanas o senhor TSE... não confia nas urnas eletrônicas? Há 3 semanas o TSE tentou aí revogar esse dispositivo previsto em lei. Não conseguiu. Está nas mãos agora do Gilmar Mendes. Talvez tente uma ação no Supremo Tribunal Federal. Como eu consegui aprovar isso em 2015? Olha só. Porque ninguém queria aprovar. Pô, se eu estou aqui, não houve fraude. Se você está aí, não houve fraude. Falei, olha, o que pode acontecer em 2018? Além dessa suspeição que eu tenho, e muita gente tem, pode, através da fraude, inserir na maioria das sessões do Brasil, por exemplo, 50 votos, em média, por sessão para a legenda do PT. Isso que eu falei lá. Como tese, hipótese. Em função disso, eu consegui aprovar o voto impresso e depois, como a Dilma vetou, derrubarmos o veto do voto impresso também. O Protógenes Queiroz, fiz uma entrevista com ele, o ex-delegado da Polícia Federal, ele também não confia muito nas urnas eletrônicas. Ele tem a sua tese, né? Tem vários parlamentares que têm suas teses também, realmente não é confiável. Se o mundo não adota isso daí, por que nós vamos adotar? Agora, você pode ver, para o sistema, que são os partidos, instituições aparelhadas, interessa a quem? Uma pessoa com o meu perfil ou com o perfil deles? O senhor sabe que o senhor não é o candidato do sistema. Como é que o senhor pretende governar ou sobreviver a um mandato, caso seja eleito, se, por exemplo, for eleito e não tiver uma maioria no Congresso? Como fazer para governar sem ter o Congresso ou sem jogar o jogo conforme as regras que existem hoje? Olá, Marina. A ineficiência do Estado e a corrupção vem das indicações políticas. O que você está perguntando, e com todo o respeito que eu tenho a você, você está dizendo o seguinte: se não tivermos uma forma de compor, se não azeitar a máquina, não vai rodar. A corrupção, a roubalheira e o palavrão, sacanagem, você está fora do jogo político. Vamos pagar para ver. Daí dizem, pode votar um processo de impeachment contra você. Eu te respondo que até me caçem, mas não vai ser por omissão nem por corrupção. Nós temos que fazer um Brasil diferente. Nós temos que entender que quem é o nosso patrão é o povo e não nós, o patrão do povo. E eu estou falando isso porque recentemente teve a votação no plenário da Câmara sobre a denúncia contra o presidente Temer e a gente ficou sabendo de todos os bastidores dessa votação. Não é que os deputados votam de acordo com os seus princípios, com a sua opinião, com a ética. Ele vota em troca de emenda, em troca de... Sim. Aí não dá, né? Até como falo em parlamentarismo, né? Como é que seria o primeiro-ministro indicado pelo parlamento que ia ser comprado, como, no meu entendimento, foi comprado nos 2 casos Temer. Ok? Agora temos que tentar... O senhor votou pelo prosseguimento da denúncia? Sim, sempre votei porque eu entendo que tem provas contra ele, né? Até os atos, uma mala de 500 mil... E como funciona? A mala de 500 mil que estava com Rodrigo Rocha Loures, o senhor acha que incrimina o Temer só pela amizade? Não é só pela amizade, né? É o contato deles, o relacionamento. Então tem indícios fortíssimos que aquela mala tem no mínimo aí 9 dedos do Temer nela. Deputado, 9? Como 9? Deixa um para uma suspeição, né? Achei que estivesse falando do Lula. Né? Não. Deputado, eu quero o Lula não preso, eu quero o Lula julgado. Pelas urnas ou pela justiça? Não, pelas urnas não, quero julgado. A nossa justiça não pode continuar sendo tão morosa como é. Não pode. Não queremos celeridade a ponto que atrapalhe o direito ao contraditório, né? a defesa, mas não queremos também uma justiça tão morosa como nós temos no momento. Mariana, a gente está falando dessa questão do Congresso e o deputado, durante 26 anos, né, deputado de carreira, teve 171 projetos propostos e só 2 aprovados. E a gente sabe, teve o exemplo disso muito claro agora no caso do impeachment da Dilma, que o presidente não governa sem o Congresso. Como é que o senhor pretende passar a ter um pouco mais ali de intimidade, se é que dá para dizer assim, e conseguir mais apoio dos seus colegas no Congresso, caso seja eleito presidente? Olha, o que acontece? O que o parlamentar geralmente está de olho? Nas suas emendas individuais, em torno de 14 milhões por ano. São impositivas, mas o governo joga com ela. Então você tem um trunfo na tua mão. Eu
andando no Brasil. Eu fico vendo os problemas de cada estado, de cada região, problema de bancadas, a bancada da segurança, a bancada evangélica, que tem a sua importância, a bancada da agricultura, e estamos botando na mesa o que a gente pode atender sem dinheiro, a não ser as emendas lá individuais. E pelo que nós temos na mesa até o momento, é muita coisa para falar num programa tão rápido, né? Parece que dá para você governar por aí. Ninguém quer dar as costas e nem brigar com o parlamento. Agora, o que nós estamos mostrando nessas reuniões que estamos fazendo, e cada vez vem mais parlamentares, é que nós temos que fazer política de maneira diferente. Se é para fazer a mesma coisa, Théo, me desculpa, eu estou fora. Se eu sou obrigado a chegar lá e perguntar para os partidos, né, ou começar o leilão, quantos ministérios para esse ou aquele partido, e você ficar como a rainha da Inglaterra lá dentro, torcendo para que nada dê errado, para você não responder um processo qualquer lá dentro, eu estou fora. Não, mas eu só digo uma coisa para você. Em 1º de janeiro de 2019, ou estarei na mesa presidencial, ou estarei na praia na Barra da Tijuca. Mas é por isso que um futuro presidente tem que ter o apoio do povo. Se ele tiver o apoio do povo, uma votação massiva, se ele tiver muito apoio popular, aí ele pode pedir por esse apoio popular e aí o Congresso faz a vontade do povo, geralmente faz. Você tem que diminuir o número de ministérios até para delegar responsabilidade. Quantos ministérios seriam ideais? Metade, mais ou menos. Menos 15 estaria mais do que o suficiente para você até conhecer. Morena, até faria um desafio para você, né? 30 segundos para você me dizer o nome de meia dúzia de ministros. Com todo respeito, você teria, talvez, tivesse dificuldade. Mas se eu tenho essa dificuldade lá dentro, imagine você. A Jaqueline Toledo quer saber o seguinte, se o senhor já elaborou um plano de governo, onde é que podemos consultá-lo? Bem, programa de governo é obrigatório sua apresentação por ocasião da sua homologação de candidatura. Então isso é para agosto do ano que vem. Quem apresentar um agora, primeiro que pode estar sujeito aqui a uma interpretação de uma campanha antecipada. E outra, o programa de governo, Jaqueline, né? Jaqueline. Prezada Jaqueline, quem faz esse programa de governo é dinheiro, são pessoas que cobram caríssimo fazer isso aí. É um negócio muito bem elaborado, como se fosse um marqueteiro, para você ler respeitosamente e gostar daquilo. E não gostar do meu, que vai ser feito por pessoas, né, onde eu não vou estar pagando a ninguém, mas um programa realista do Brasil. Deputado, muitas perguntas a respeito da situação da criminalidade no nosso país, que está muito crítica, e o Eleandro Oliveira... Muitas perguntas chegando mesmo, né? Muitas a respeito disso. E o Eleandro Oliveira lembra que o senhor tem uma publicação no Instagram em que o senhor cita uma pessoa que está defendendo direitos humanos, enfim. Como é que o senhor pretende combater a criminalidade sem ofender direitos fundamentais da pessoa humana? Bem, hoje em dia a política de direitos humanos é voltada para defender bandidos e não cidadão de bem. Isso está na boca do povo. Não sou eu que estou dizendo isso aí. Mas a senhora acredita que o policial tem que atirar antes de negociar? Não. Olha só, eu copio muito a legislação americana. O que o policial tem que ter, não só o civil como o militar, é o excludente de ilicitude. Em operação, havendo uma reação, ele tem o direito de atirar. E se matar, com 2, 3 ou 20 tiros, ele responde, mas não tem punição. Enquanto nós não dermos essa carta branca para o policial atirar para matar, para bater alguém que está atirando nele ou atirando em alguém da sociedade, nós não teremos como reduzir a violência no Brasil. Deputado, mas para matar? Mas como é que você vai atirar com 7,62 na canela, na perna? Olha, você não está vendo um filme do Batman aí, ou do Gibi, quando era garoto, via que o Zorro só atirava na mão do bandido. Porque o bandido está com fuzil, o bandido está com armamento melhor e superior aos integrantes de segurança pública. E depois que você começar a matar esses caras, você vai atirar, você vai matar. Até tiro de raspão, de fuzil, você pode matar uma pessoa, eles vão começar a respeitar o policial. Vão parar, vão botar a mão na cabeça, a mão na parede, e vai pensar 2 vezes antes de seguir. Vai ser um respeito pela força. Mas tem que ser. Mariana, estou perguntando só estou perguntando, quero ouvir mais. O ser humano só respeita o que teme. O que faz você, em relação de igualdade comigo? É um coach na tua cintura. Por exemplo, fala lei de feminicídio. Você acha que a maioria das mulheres prefere ter um papelzinho, lei do feminicídio, ou uma pistola em casa, para reagir a uma possível invasão de alguém que vai agredi-la? Mais de 90% das mulheres dizem que preferem uma pistola dentro de casa. Então vamos atender à vontade popular. A arma de fogo, uma coisa importante também, muito mais do que defender a tua vida, defende a sociedade de um pretenso ditador, ou seja, defende a liberdade de um povo.
A Vivian, que é jornalista, quer saber a tua opinião sobre a política de armamento, deputado, e quer saber o que o senhor acha dessa história do menino que matou os colegas em Goiás por ter tido acesso facilitado a uma arma, e lembrou que isso acontece nos Estados Unidos tradicionalmente também. O senhor não acredita que acesso facilitado à arma causa fatalidades? Nos Estados Unidos isso acontece em área onde livre de arma de fogo. Você não pode ter arma de fogo lá. Tanto é que esses ditos malucos não entram num quartel dos Marines e abre fogo. Ele vai para um local, numa faculdade, numa escola, num evento público onde é proibido arma de fogo. Esse moleque podia ter pego a chave do carro do pai e atropelado dezenas de pessoas. Dentro da escola? Não, mas faria fora da escola, com o pessoal saindo da sala de aula. Agora, é um fato isolado isso aí, que está sendo investigado. Eu seria leviano emitir um juízo de valor nesse exato momento aqui. Nos Estados Unidos, tinha um maluco com 47 armas, com fuzis, com metralhadoras. Como deveria ser a legislação aqui no Brasil para permitir uma arma em cada? Deveria haver restrições, eu imagino. Ou o senhor é a favor que seja como lá? Exatamente igual aos Estados Unidos. Sério? Eu atirei agora nos Estados Unidos com a pistola .50. Que maravilha. Tá? Não, uma pistola, não estou falando daquele... Mas aquele maluco de Las Vegas metralhando as pessoas do show. Você pode, no máximo, usar 2 armas, uma em cada mão. Se você tem 50, 200 mil, ou 2 é a mesma coisa. Tá bom. Outra coisa, quando você fala em fazenda, fazenda. O sul do Pará agora virou inferno. O estado de Mato Grosso do Sul também, invasões. Índios e MST. Você vê imagens que eu tenho, tá, de torre de transmissão de energia no Pará, onde tem 200 pneus embaixo. Ou seja, o MST está pronto para parar o Brasil. Através de o quê? Entre outras coisas. Simplesmente cortar a linha de transmissão. É isso que acontece no Brasil. E o fazendeiro, que depender de mim, terá fuzil em sua propriedade. Por quê? A propriedade privada é sagrada. Você precisa ver a desgraça que é o fazendeiro tendo sua propriedade invadida. Onde seus bens são queimados, o pessoal abate teu gado, muitas vezes faz maldade com sua família. E como é que você pode impedir isso aí? A propriedade é privada. Assim como eu não posso entrar no teu apartamento, eu não posso entrar na fazenda do outro cara. Esse fazendeiro tem que ter fuzil e mais. Ao reagir a uma invasão, entrar no excludente de ilicitude. Responde, mas não tem punição. Acabaremos com as invasões de terra no Brasil. Essa questão da terra também é bastante delicada. O senhor falou do MST, mas o senhor também citou indígenas. O MST usa os índios, tem usado em Mato Grosso do Sul. Temos mais de 100 fazendas invadidas em Mato Grosso do Sul. Mas inclusive, aí os índios não são os naturais donos da terra? Então vamos entregar a Barra da Tijuca, vou entregar aqui Santos, entrega tudo. A área maior que a região sudeste está na mão dos indígenas. Você pode ver, em Mato Grosso do Sul, tem 5 fazendeiros presos. Numa dessas invasões, houve tiros e acabou morrendo um índio. Quem matou esse índio? Eu não sei. Talvez os próprios do MST matam o índio e botam na conta do fazendeiro. Nós estamos acabando com a agricultura no Brasil com essas medidas contra os fazendeiros. E mais ainda, agravado agora com essa questão chamada trabalho escravo. Qualquer coisa na fazenda é trabalho escravo. Pena, expropriação do imóvel. Peraí. O senhor é contra ou a favor da portaria editada pelo presidente Michel Temer, que altera as regras para definir o que é ou não trabalho escravo? Bem, a emenda Constitucional 81 diz lá que o trabalho escravo praticado em área rural ou urbana, é você no teu apartamento aí, a pena é expropriação do imóvel. E muito juiz entende que o trabalho análogo à escravidão é equiparado ao escravo e a pena é a mesma. No teu apartamento, a falta de ventilador de teto, naquela pessoa que te ajuda em casa, ventilação inadequada, a sua pena é expropriação do imóvel com máquina de lavar roupa, geladeira, bicicleta, ferro. É isso que acontece. É trabalho análogo à escravidão. Tem local para esse trabalho. Mas isso não quer dizer que no trabalho do campo as pessoas poderiam, os grandes fazendeiros ricos, milionários, que compram equipamentos de milhões, eles não poderiam pôr um alojamento limpo e digno para as pessoas trabalharem? Olha só, tem frente de trabalho que daí 50 quilômetros mata dentro. Você não tem como todo dia vir e voltar de carro dá 4 horas de viagem. Então dorme lá. Em consequência, a fiscalização do Ministério Público do Trabalho, ao chegar lá, multa e autua com o trabalho análogo à escravidão. É isso que vem acontecendo. Qualquer coisa no campo, multa altíssima. E estão multando por drone agora também. Por drone? Por drone também. Você sabe que é o primeiro?
Quando você entra com um recurso contra uma multa, quem é que vai analisar essa multa? É o cara que te multou. Existe, inclusive, punição, acredite, Mariana, por ato tendente. Você tem que mudar isso daí. Você pega uma foice, bota nas tuas costas e passa perto de uma área de proteção ambiental para você trabalhar lá na frente. Você é multada por ato tendente. Como tem pescadores na Baía de Angra, que eu conheço muito, humildes, que tem um barquinho ali de 15, 20 pés, com motorzinho de popa, que ao passar por uma área de proteção ambiental, tá, ele é multado por atendente por ter uma rede. Só porque ele passou. Por ter uma rede. Ele vai pescar em outro lugar. Multas que chegam a 150, 200 mil reais. É um crime o que fazem com o trabalhador, com o produtor rural, com o pescador artesanal, com todos no Brasil. E essa maldade vai chegar na área urbana, porque a emenda constitucional 81 diz que na área urbana se aplica a mesma coisa do trabalho análogo ou escravidão. Voltando à entrevista com Jair Bolsonaro, no nosso especial Presidenciáveis aqui no Mariana Godoy Entrevista, a pergunta é do Miguel Martins: para onde o senhor encaminhou as emendas a que tem direito na Câmara nos últimos 4 anos? Olha, eu te dou nos últimos 10 anos, né? Mudou um pouquinho, que era uma emenda, o montante era para qualquer lugar, e agora foi repartido. Metade SUS, 7 milhões SUS, e 7 milhões onde, a princípio, você bota onde você bem entender. No corrente ano, você acha na minha página na internet. Eu sempre divulguei isso daí. Dos 7 milhões do SUS, tá? Mais ou menos o seguinte, pode ser que erre um pequeno número. Mas, por exemplo, 1 milhão para o Hospital do Câncer de Barretos, até inspirado no Sérgio Reis, e no meu filho, que é deputado por São Paulo. E alguém pode falar, pô, o cara é do Rio, mandando emenda para São Paulo. É para o Hospital do Câncer de Barretos, atende o Brasil todo. É verdade. Tá? 2,5 milhões para a Marinha e para a Aeronáutica, no SUS também, para atender operações ribeirinhas da região amazônica. Não tem voto nenhum lá. Tá? Para o Hospital do Câncer, o INCA no Rio também, a BBR Rio de Janeiro, a Rede Sara também, o SUS. No outro tocante ali, os 7 milhões, mais de 90%. Forças Armadas. Mariano, o Heitor Murilo pergunta: se não pudesse se candidatar, deputado, quem apoiaria? E eu vou colocar um agravante: não vale branco nem nulo. Tá. Olha, o quadro que está aí, eu não apoio ninguém, desde que se apresenta por aí. Tá certo? Joaquim Barbosa. Eu tenho o meu filho mais velho, que pode vir candidato no meu lugar. Meu julgamento no Supremo Tribunal Federal é político. Ignorar o artigo 53 da Constituição. Valeu para Aécio Neves. Para mim não valeu. Então a gente pode esperar um filho de Jair Bolsonaro como candidato nessa eleição? Pode ser que aconteça, sim. Se porventura eu for condenado no Supremo por estar defendendo as mulheres, e ao reagir a uma acusação de estuprador por parte de uma deputada, e ela que deveria se transformar em ré, e não eu, o julgamento político do Supremo Tribunal Federal. E eles estão correndo com essa ação. Tá? Talvez isso venha a acontecer. Sim, julgamento político. Afinal de contas, o artigo 53 diz que eu sou inviolável por quaisquer palavras, opiniões e votos. E não agora o que alguns do Supremo acham que deve acontecer. Eu acredito no Supremo até os 45 do segundo tempo. Pela primeira vez, apesar de várias jurisprudências ao contrário, podemos ter um parlamentar julgado ignorante o artigo 53 da nossa Constituição. Agora, o Rivaldo Moraes pergunta: por que o senhor foi investigado pelo Exército? Encontraram um croquis com planos de explodir uma bomba no banheiro da Academia Militar de Agulhas Negras. Ninguém encontrou nada. Uma repórter da revista Veja, Cássia Maria Rodrigues, que eu falei com ela talvez uma meia dúzia de vezes, naquela época, 1987, resolveu escrever uma matéria absurda. Uma repórter. Graças a Deus, eu fui julgado pelo Superior Tribunal Militar e o processo foi arquivado. E naquela época, Mariana, nós tínhamos acabado de deixar a presidência da República, Figueiredo, e havia uma polarização entre eu e o Lamarca. E a esquerda, com grande influência na imprensa ainda, queria, como sempre fez, né, transformar o Lamarca em herói e eu como terrorista. Perderam. Como a Veja da última semana agora, da penúltima semana, diz que esse processo ainda está em discussão no Supremo, de 1987. Não tem cabimento isso daí. Ok? O senhor teria como vice o senador Magno Malta, do Espírito Santo? É um excelente nome, né? Ele até diz, né, que eu seria vice dele. O Magno Malta é uma pessoa que eu tenho no mais profundo respeito e admiração. E, no meu entender, se a gente puder compor para essa possível candidatura ano que vem, seria excepcional. Magno, é para o primeiro turno, hein? Valeu. É para o primeiro turno, é muito engraçado o Jair Bolsonaro jogando para a galera aqui.
O site O Antagonista, peguei um tweet deles, porque eles dizem que, pelo Instituto Paraná Pesquisas, o senhor já aparece em primeiro lugar em Santa Catarina, com quase 25%, e Lula com menos de 20% em Santa Catarina. O senhor acompanha as pesquisas, acompanha a Datafolha, acompanha a leitura dessas pesquisas? Olha, eu acredito, né, num instituto chamado Paraná Pesquisas. Acredito porque bate realmente com o que eu tenho andado pelo Brasil. O Paraná também me deu há pouco tempo, em primeiro lugar, no DF. Em Minas Gerais, entre a garotada de 16 e 24 anos, eu tenho 30% de intenção de voz, também estou em primeiro lugar. Completamente ao contrário do Datafolha. O Datafolha coloca o senhor com a maior rejeição, a segunda maior rejeição depois do Lula. O Lula com 42% de rejeição, Bolsonaro com 33%. Mas coloca o senhor em segundo em quase todos os cenários. Hoje em dia, né, se a eleição fosse hoje, não é pelo Instituto apenas, mas o Lula tem voto, mas não esse percentual que todo tem aí. Não todo que tem. Mas mesmo no Nordeste? No Nordeste ele tem, uma aceitação maior, porque ele vende a ilusão que, voltará o Lula 2003, que pegou a economia arrumadinha, os commodities, né, lá em cima, o Bolsa Família bombando, e a gente sabe que isso aí não dá para manter por tanto tempo. Vai ter um baque nisso aí, até para a economia estar patinando já há algum tempo. Então, acho que hoje em dia, independente do Instituto de Pesquisa, estaria eu e Lula no segundo turno. Deputado, a Cláudia pergunta o que o senhor pretende fazer para eliminar o desemprego no país. O senhor já disse que não é um grande especialista em economia, mas ela está achando que o senhor está deixando passar esse detalhe muito importante. Fala alguns nomes desburocratizar. Você, para abrir uma empresa no Brasil, leva 3 meses. Outros países da América do Sul, menos da metade disso daí. Você não pode, simplesmente o Estado ficar em cima do empreendedor. Uma Você reforma tem que diminuir tributária. essa pressão. Você tem que, primeiro momento, não se cria mais imposto, nem se aumenta imposto no Brasil. A tal da curva de Laffer, que os economistas falam tanto aí, já foi para o espaço há muito tempo. Você tem que ter um presidente que tenha credibilidade, que honre compromisso. Quando estive no mercado financeiro dos Estados Unidos, em 3 reuniões, entre uma quarta na Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos, presente inclusive a senhora Zélia Cardoso de Mello, eu falei com sinceridade, objetividade e com verdade a questão econômica do Brasil. E fui muito bem aceito lá. Você começa, no meu entender, por aí, credibilidade e honrar compromisso. Para ser eleito, o senhor vai ter que conquistar também, não só... O senhor já tem um eleitorado de direita, o senhor vai ter que conquistar também outros eleitores. O senhor vai suavizar um pouco mais o discurso ao longo dessa caminhada? Todos nós evoluímos. Não serei o Jairzinho Paz e Amor como o Lula fez. Na verdade, foi um grande engodo da parte dele. Tenho meu objetivo. Eu tenho simpatia de quase todo o setor da sociedade, as Forças Armadas, as Forças Auxiliares, evangélicos, a bancada da segurança pública, o agronegócio, os pecuaristas, o pessoal do norte. Olha, o próprio Paraná Pesquisas, eu estou em primeiro lugar em 4 regiões do Brasil. Perco apenas, segundo eles, no Nordeste, de goleada. Por isso, no geral, o Lula está na minha frente. Mas isso, nós estamos evoluindo. Tem pessoas maravilhosas que me ajudam no Nordeste, como o Julian Lemos, lá, não quero fazer campanha, não. Julian Lemos na Paraíba, o Heitor Freire no Ceará, entre tantas, uma professora Daiane Pimentel na Bahia, e tantas outras pessoas, lideranças que nasceram do nada e com verdade vêm fazendo o nosso nome junto em mídias sociais. Grupo Bolsonaro, WhatsApp, tem milhares por aí. As mídias sociais já ajudaram a eleger o presidente Obama nos Estados Unidos, né? Os fake news e os e-mails também ajudaram a eleger o Donald Trump nos Estados Unidos. O Macron também, a gente pode dizer que foi um candidato na França que usou bastante. O Eduardo Bolsonaro em 2014 aqui em São Paulo. Bolsonaro em 2014 aqui em São Paulo. E o deputado é hoje o segundo candidato atrás só do Dória que mais cresce proporcionalmente. Com seguidores no Instagram e no Facebook. Em relação, eu sei que o senhor analisa as pesquisas, em relação a Dória e Alckmin, o senhor tem um desempenho melhor contra o Alckmin, né? Para o Dória, o senhor perderia, assim, alguma... O Dória é novo, então ele é uma novidade ainda. Agora, no PSDB, o Dória, como é um pato novo, no meu entender, nunca vai conseguir uma legenda para disputar a presidência. A não ser que o Alckmin saia de combate, daí pode ser que haja essa possibilidade. No mais, boa sorte ao Dória aí, tá ok?
Ou ao Alckmin, né? Ou ao Alckmin, sem problema nenhum. Você pode ver, há 2 anos, uma pesquisa aqui em São Paulo, o Alckmin, o Dória não estava no par ainda, né? Era um movimento de rua que estava ocorrendo. Aí fizeram 3 simulações. O Serra, depois o Alckmin e depois o Aécio, né? Eu perdi para todos por diferença de aproximadamente 4 pontos apenas. E olha que eu sou um deputado pelo Rio, né? Se bem que aos poucos o pessoal vai descobrindo que eu sou paulista. Agora, qual seria o papel do Alexandre Frota no seu governo? O Frota é uma pessoa que eu conheço a vida dele há algum tempo, né? Pública, né? E há alguns anos o Frota deu uma redirecionada, vamos assim dizer. E é uma pessoa que tem me ajudado muito com conversa, bate-papo, o entendimento da classe artística, qual artista deve valorizar ou não. Até uma coisa ao contrário que ele fazia no passado, na questão de conservadorismo. Ele bateu muito na questão lá de ocorrido na exposição lá, patrocinada pelo Santander, lá em Porto Alegre, no museu aqui em São Paulo também. Então ele tem uma vida, hoje em dia, muito semelhante à minha. Ele é bem-vindo, eu quase estou chamando ele de meu irmão. Meu irmão é melhor que ministro, né? Deputado, algumas opiniões do senhor têm repercutido muito internacionalmente, né? Recentemente o senhor recebeu visitas aí do Stephen Fry, Ellen Page também entrevistou o senhor, tudo em inglês. O senhor acredita, e todos eles meio bravos com o senhor, eu assisti as entrevistas. O senhor acredita que as suas opiniões meio radicais, caso o senhor seja eleito, podem nos prejudicar com relação à imagem internacional? Você 2 pessoas do mundo LGBT que você citou aí. Sim, mas são pessoas influentes que encontram o espelho em outras opiniões. A Ellen Page, né, no meio do resumo que ela fez, ela termina o resumo sorrindo, me cumprimentando sorrindo. Mas ela diz depois... É uma menina educada, deputado. Não, sorrindo. E ela diz depois que por 2 horas foi massacrada em meu gabinete. Tá? Se eu te massacro aqui agora, você não vai terminar uma entrevista sorrindo. Você pode até apertar minha mão, mas com a cara meio sisuda. Então essa é todo mundo LGBT. Esse ativismo está ficando para trás. No tocante ao comércio com o mundo todo, eu tenho dito, né? Contrário do que o PT fez com Lula e Dilma, nós temos que fazer um comércio com o mundo todo, abandonando o viés ideológico. O senhor falou de comércio com o mundo todo, mas criticou ainda há pouco a entrada de engenheiros e estrangeiros no país. Olha só, nós estamos abrindo o mercado de trabalho para engenheiros do mundo todo. E nós já temos aqui, segundo as entidades que tratam dessa questão, em torno de 40 mil engenheiros desempregados no Brasil. Nós temos que ter essa reserva por aí. Porque olha só, as empresas que estão sendo privatizadas com capital de fora ou estatizadas pela China, quem é que comporá a testa, o núcleo, o quadro de engenheiros dessa empresa? Se isso for aprovado pelo Parlamento brasileiro, serão por eles. E nós aqui, qual a nossa mão de obra? Os engenheiros do Brasil vão trabalhar como nessa empresa? Exercendo um trabalho humilde. Nós temos que ter nossa reserva de mercado nessa área. Afinal de contas, é como disse no começo, a China não está comprando no Brasil, está comprando o Brasil. E temos que tomar cuidado com isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre a vida pessoal, porque o senhor tem viajado tanto, né? Como é que fica a relação com a família nisso? Minha esposa tem reclamado, né, que Michele, a esposa eu fico de do segunda a sexta fora de casa, ela entende a situação, está do meu lado, tem uma filha maravilhosa de 7 anos de idade, a Laura, que acabou de fazer 7 anos, e por vezes vocês da mídia ficam muito felizes, me cobram, né? Vem para cá, vem para cá, vem para cá. E quando eu vou, é mais um dia fora de casa, eu tenho minha atividade em Brasília. Final do ano, a Folha de São Paulo vai me encher de pancada, o parlamentar mais ausente em Brasília. Verdade, Folha, tá ok? Mas por uma causa, no meu entender, bastante nobre. Para ficar com a Laura e com a Michele. Sim. Tá bom, a gente entende, ficar com as né, duas. Theo? E final do ano eu vou ficar com a minha sogra, inclusive, em casa. A sogra é boazinha? Ela fala muito pouco. Ih, pensou muito. A gente costuma fazer uma última pergunta para todos os convidados aqui desse especial Presidenciáveis e a gente vai fazer a mesma pergunta para o Jair Bolsonaro, que é por que o senhor gostaria de ser presidente do Brasil? Olha só, isso é pessoal meu. Depois dos 60 anos de idade, eu acho que já estou no lucro. Tá? Eu estou numa zona de conforto maravilhosa, ser parlamentar. É você estar vivo no paraíso. Né? Moro na Barra da Tijuca. Graças a Deus tem um excepcional salário, a Câmara tem muita coisa que te ajuda, mas eu acho que eu devo deixar uma história para o Brasil. Eu quero ser uma opção em 2018. E hoje em dia é uma opção completamente diferente dos demais que se apresentaram como pré-candidatos até o momento. Uma visão de patriotismo, de Deus no coração e de honestidade, que a história me comprova nisso aí. Sem essa base, você não tem como dar a devida satisfação
para aqueles que você vai trabalhar no futuro. E dizer uma coisa, se eu for eleito presidente, deixarei de ser capitão. Serei um soldado do Brasil. Tá com o discurso pronto, né, Theo? O slogan tá feito, é bonito. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Obrigada, deputado. Muito Valeu, obrigada. deputado. Obrigada a você também que participou. A gente volta na sexta-feira que vem. Até lá. Olá, muito boa noite, muito bem-vindos. Você reparou na vinheta nova, novidades. Mariana Godoy, entrevista de cara nova. Nesta semana, a gente vai começar entrevistas especiais com os nomes mais cotados para a corrida presidencial de 2018. O meu primeiro convidado é conhecido por sua personalidade forte, pelo pavio curto. Ciro Gomes, Cirão da Massa, bem-vindo, muito boa noite. Boa noite a todos. E hoje quem me acompanha aqui no estúdio é o querido Eric Klein, repórter, editor especial em Brasília, né, Eric? Muitas pessoas já mandando perguntas? Muitas pessoas. Boa noite a você, Mariana, ao Ciro Gomes, a você de casa. Muitos twitters chegando aqui. Eu vou estar ligado esperando a sua pergunta e as melhores eu vou fazer para o nosso convidado, ele, Ciro Gomes, que está se encaminhando para a terceira disputa à presidência da República. Olha, basta usar a hashtag Mariana Godoy Entrevista, o Matheus faz a seleção das perguntas e já coloca ali na tela, né? E o Ciro Gomes responde, a gente está tão longe, Ciro. Pois é, tem que ajudar, né? a pegar Já dá espaço aqui para tudo que vinheta vai nova, aparecer. layout novo, parabéns e muita Daqui a pouco sorte. tem também as perguntas das pessoas que foram feitas. Nossa equipe saiu às ruas em todo o Brasil para fazer perguntas para você. Mas eu queria saber, na última pesquisa que saiu, já começam a sair pesquisas sobre 2018. O nome de Ciro Gomes aparece na pesquisa espontânea e aparece na estimulada também, ainda com números muito baixinhos. Na espontânea, um pouquinho menos de 1,5%, na estimulada um pouquinho de mais 5%. Olha, esses são os resultados. Num primeiro cenário, essa pesquisa da CNT, Ciro Gomes aparece com um pouco mais de 5% dos votos, à frente de Aécio Neves. Aí é moleza, né? Agora é moleza, né? Agora, esse momento. Já é importante esse tipo de resultado hoje, um ano antes Claro, pesquisa retrata o momento. Evidentemente que os políticos, os jornalistas querem entender o futuro, extrapolando coisas que não são razoáveis. Porque a questão de 2018 apenas está começando. O cenário vai ser quente, vai ser um cenário muito complexo, muito delicado. A população começa o processo todo com uma desconfiança grave na própria linguagem da política e não faltam razões para o povo brasileiro. Mas é uma pista interessante de quem está se posicionando no grid de largada, para usar aqui uma comparação. Já tem muita gente no Twitter aqui usando a hashtag Mariana Godoy Entrevista, perguntando quem é o seu vice? Você vai compor chapa com o PT? Quem será o vice? Não é provável que eu componha a chapa com o PT, menos por mim, mas porque o PT tem a natureza do escorpião. Ele só vota em si próprio e não parece querer sequer aprender com os erros que cometeu recentemente. Qual é a natureza do escorpião? É o escorpião Não conhece que pegou aquela fábula aí, a fábula pegou carona com o sapinho sapo, para atravessar o rio. E o sapo disse, eu não vou te dar carona que você vai me ferroar. Ele disse, não, mas se eu ferroar eu morro junto. Aí ele, tem razão, bota aqui nas costas. E ele sai e afunda, porque o escorpião dá a ferroada neles. Mas você me ferroou, nós vamos morrer juntos. Desculpe, é a minha natureza. E a natureza do PT qual é? Essa é de hegemonia, quer dizer, é de solidão no processo político eleitoral. É um cacuete da esquerda velha. Quer mandar sozinha? É um cacuete da esquerda velha, é a ideia do centralismo democrático, de um partido único e tal, que ainda está na cabeça de muitos deles. Vamos às perguntas do nosso querido ouvinte, telespectador. Telespectador, mas eu tenho uma antes para fazer para o Ciro Gomes, que eu não aguento, que eu preciso fazer para o Ciro, porque ele é bom de resposta também. Ciro, numa recente entrevista, o senhor disse que quem chega na presidência da República dizendo que bandido bom é bandido morto e que no governo dele não tem ladroeira, ou está mentindo ou é despreparado. Então, no governo do senhor, teria espaço também para ladroeira? É difícil estancar a corrupção? Não, é preciso que a gente seja sincero, até porque eu venho de uma estrada. Eu tenho 38 anos de vida pública, eu já fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira e fui o prefeito mais popular do Brasil. Fui governador do 8º estado brasileiro e fui o governador mais popular do Brasil. Servi ao país como ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Plano Real, também bastante aprovado. Fui ministro da Integração Nacional, interferi, enfim. E eu tenho uma vivência grande que me permite afirmar isso. Porque corrupção é uma inerência da obra humana.
Todos os homens são frágeis e na política sempre acontecerá. O que você pode prometer é que você não vai aceitar impunidade como prêmio da corrupção. Eu não posso prometer que não haverá corrupção. Eu não sou corrupto, tenho 38 anos de vida, nunca respondi a nenhum mal feito, nunca, nada, zero. Nem o meu pior adversário fala que eu sou bocão, que eu sou pavio curto, ou coisas que tal, doidão, enfim. Mas ninguém me acusa de ser desonesto, porque essa parte eu respeito, isso é uma prática de vida. Agora, hoje no Brasil, como a população está muito indignada, surgem pessoas que ou por despreparo, e eu acredito que é mais por isso, ou por puro desamor à verdade, ou como eu sei falar palavras assim mais elegantes, né, sinalizam para o povo de que basta votar no salvador da pátria que ele vai baixar o chicote e tudo vai entrar em ordem. É mentira. É mentira. É mentira. Como é que você faz? Você tem o Ciro Gomes chamado de Cirão da Massa carinhosamente no Twitter, nas redes sociais, mas tem fama de ter esse pavio curto. Eu queria saber se você faz alguma coisa para controlar. Eu também sou muito nervosa às vezes. Eu faço luta. Eu desconto num professor de Muay Thai, Jiu-Jitsu, eu me acalmo um pouco mais. Como é que você faz? Por mais estranho que pareça, eu sou um cara muito tranquilo. Assim, eu tenho uma vida muito tranquila, muito pacífica. Eu valorizo muito o amor, a afeição, o afeto, a camaradagem. Não tenho um inimigo pessoal, não tenho um adversário a que eu não posso estender a mão, apesar de muitos enfrentamentos terríveis. Aliás, isso já não é mais tão verdade, porque esses últimos adversários eu não aceito estender a mão. Para Michel Temer, Eduardo Cunha, essa quadrilha de salteadores que tomou conta do país, não dá para estender a mão. Mas as pessoas me acusam disso, menos por aquilo que eu falo, eventualmente, um palavrão, porque eu não sou político profissional há mais de 10 anos. E eu sou um cidadão livre, pago meus impostos, enfim, e falo palavrões. Evidentemente que, como candidato, eu tenho que controlar, não posso fazer isso, porque eu não sou mais um cidadão, vamos dizer, autorizado a ser um cidadão normal, porque você começa a virar referência, começa a ser exemplo para a criançada, para a garotada, então você tem que controlar a linguagem e não me é difícil fazer isso. Agora, o que me acusam é pelo que eu falo de cabeça fria. Os números, os nomes, você mesmo testemunhou aqui. Quer dizer, é verdade, Ciro Gomes aqui foi o primeiro, apontou o dedo e falou assim, não é Cunha que é homem de Temer, é Temer que é homem de Cunha. E eu, assim, dura na cadeira, ouvindo tudo aquilo, muito antes de surgirem as denúncias do Janot. O Temer é o primeiro presidente da história do Brasil processado 2 vezes por formação de organização criminosa, obstrução da justiça e corrupção passiva. Essa segunda denúncia, você acha que passa na Câmara? Não, passa não. Por quê? Porque a maioria da Câmara, nesse momento, é corrupta também. É a tragédia brasileira do momento. Tragédia brasileira do momento. Daqui a pouquinho a gente... O que não autoriza ninguém a substituir o povo para resolver isso. Vamos ter logo clareza disso. Está se referindo ao general Mourão, que sugeriu uma intervenção militar. Eu compreendo as razões do general. Eu fui processado pelo Michel Temer há 10 anos atrás porque eu chamei de ladrão. Fui processado pelo Eduardo Cunha porque eu chamei de ladrão. Portanto, eu compreendo, talvez mais do que o próprio general, as razões que o levaram a falar isso. Mas o general precisa entender que numa democracia, e esse é um valor definitivo, ninguém tem autorização, seja de qualquer status que seja, muito menos da Constituição, para substituir o povo na decisão do seu destino. Portanto, o general falou uma bobagem. A gente já volta com Ciro Gomes falando sobre o general Mourão, sobre os problemas do Brasil, sobre nossas fronteiras, sobre os planos para acabar com corrupção, a necessidade de reformas e tudo o que ele pretende caso seja eleito em 2018. Antes, um recadinho. Estamos com Ciro Gomes, hoje ao vivo, Eric Klein. Ciro Gomes, futuro presidenciável. Opa! Isso aí, Ciro. Conversando com as pessoas na rua, principalmente eu que sou de Brasília, elas dizem que estão cansadas do mais do mesmo. E nesse momento, como que o senhor se coloca como alternativa, sendo que vem da velha política, entenda que não é em tom pejorativo, é de ter uma história na política, e tentar não ser o mais do mesmo. Até porque, como o senhor até disse há pouco, que o Congresso hoje tem muito ladrão, hoje a gente tem um Congresso que faz do Palácio do Planalto todo o presidente refém. Como que o senhor faria isso? Não ser o mais do mesmo e tentar governar com um Congresso desse jeito? O que distingue é a ideia e o exemplo. Quer dizer, a população que está muito machucada, tem todas as razões, sobram razões à população brasileira para estar indignada com a política, e o apelo por uma coisa nova é um apelo absolutamente correto ao país. O que nós não podemos, a pretexto de qualquer tipo de respeito que se tem ao povo, e o maior de todos é o meu,
é aceitar a ideia de que fora da política há alguma solução para qualquer que sejam as questões. Não há. Nós precisamos procurar exemplo e novas ideias, concretudes. Não é? Então, eu ando dizendo por aí afora, o Ceará, que é um dos estados mais pobres do Brasil, tem 77 das 100 melhores escolas do país, pelo IDEB. Isso é um fato, ou é verdade ou é mentira. Se é verdade, há uma coisa acontecendo diferente da média da educação pública que se condena o filho do trabalhador e da pequena classe média que não dão conta de pagar mensalidade escolar. Não quer dizer que o Ceará é nenhum paraíso, nenhuma Suíça, mas nós estamos resolvendo. Então, nesse momento, o Rio de Janeiro está atrasando funcionário, o Rio Grande do Sul atrasando funcionário, Minas Gerais atrasando funcionário, e no ranking da saúde das finanças públicas dos estados brasileiros, o Ceará é o primeiro lugar. Enfim, isso é verdade Você também. tem alguma coisa para mostrar, né? Veja bem, eu ganhei o prêmio, eu fui receber nas Nações Unidas o prêmio de combate à mortalidade infantil. Então, evidentemente que o que nós precisamos demonstrar para a população é um diagnóstico correto da crise, e acredito que eu tenho capacidade hoje, pela minha experiência, não é elogio em boca própria que não tem cabimento, é uma experiência acumulada, e a população brasileira talvez no debate vá perceber, basicamente, que parte grave dos problemas que nós estamos vivendo é porque nós demos à presidência da República a inexpertos. A Dilma, sendo uma pessoa muito honrada, uma pessoa respeitabilíssima, porque eu tenho afeto mais do que respeito, a Dilma não tinha experiência política nenhuma. E aí acontece a tragédia que aconteceu. No primeiro ano de 4, ela não consegue somar um terço dos deputados. Para evitar uma denúncia. Cai no impeachment fajuto e compromete a democracia do país. Eu imagino, o presidente da República, no primeiro ano de 4, conhecendo o presidencialismo brasileiro, já tendo sido deputado, já tendo sido ministro, já tendo sido governador, mas não havia a menor chance do país ter ido na direção dessa crise. Mas ia fazer o quê? Ia participar do Toma lá da cá? Não. Veja bem, o Brasil pode atenuar a grave contradição do presidencialismo, que é a seguinte: o molde institucional, ou seja, o desenho das leis brasileiras, é o Congresso que faz. E o Congresso não tem o menor compromisso com a saúde das finanças públicas. No mesmo dia, ele diminui impostos e aumenta a despesa, porque ele não tem nenhuma responsabilidade no presidencialismo. Por outro lado, o presidente é o responsável por fazer a saúde funcionar, a educação funcionar, a saúde funcionar, e não ter o menor poder para desenhar as leis. Então, isso é uma lógica de impasse. Como é que se atenua no Brasil? E você tem momentos especiais que mostram isso, para quem tem experiência como eu. Se atenua primeiro, se você aproveitar o primeiro momento para fazer as reformas. Quando você está com o resultado e o respaldo força da eleição popular. Vamos tomar o exemplo caricato do Collor, que não tinha partido, não tinha nada, não tinha coisa nenhuma. Mas tinha voto. Cai de paraquedas, teve uma votação consagradora, propôs um sequestro da poupança do povo, por medida provisória, flagrantemente inconstitucional. O Congresso engoliu com casca e tudo, o Judiciário não deu bola para uns milhões de ações corretas que entraram, porque havia uma força. Tá? Isso é a primeira questão. A segunda é você botar o povo na jogada. Botar o povo na jogada significa trazer o povo para assistir à negociação, né? Acompanhar a negociação. Terceiro, negociar. Negociar não é errado. Numa democracia representativa de um país fragmentado, federativo, de milhões de partidos, negociar é um imperativo. Então, não há problema em negociar. O problema é qual é a linguagem que você usa na negociação e o que você está negociando. Para que servir, a qual senhor você quer negociar. E aqui você tem a quarta questão, plebiscitos e referendos. Se de todos os momentos, e o Pacto Federativo Brasileiro está dilacerado, o próximo presidente da República vai pegar 23 dos 27 estados quebrados. Se você não tiver a oportunidade de negociar com uma política de governadores, né, um novo pacto que redesenha as finanças do país, num sistema tributário mais moderno, mais justo, um sistema previdenciário que sinalize que os nossos filhos não vão pagar uma dívida e que nós vamos deixar uma poupança para os nossos netos, você não terá outra ocasião. Portanto, a crise tem esse lado bom. O país está maduro para quem, sabendo mexer nas cordas corretas, possa propor em intenção direta com o povo aquilo que o país precisa. Agora, o Antônio pergunta pelo Twitter, o Antônio pergunta se você é afim ou a favor da reeleição e do foro privilegiado. Esse nome foro privilegiado é um erro, porque eu, por exemplo, sou contra. Porque o que é que acontece no foro dito privilegiado? É um julgamento de uma instância só. Então, veja bem, eu fui colega do velho e querido amigo, que não está mais entre nós, do governador Ronaldo Cunha Lima. Indignado com as agressões que o filho sofreu, o hoje senador Cássio Cunha Lima, ele deu um tiro num desafeto. Uma poeta, uma pessoa maravilhosa,
perdeu a cabeça, deu um tiro na pessoa. E foi processado por homicídio. Portanto, a instância dele seria o júri popular, lá em João Pessoa. Ele vira deputado federal e imediatamente esse assunto vem para uma instância única, que é o Supremo. Na véspera do Supremo julgar, ele renuncia ao mandato para voltar a ter a instância. Então, aquilo que a população reclama, na verdade, é a morosidade do Supremo. Então, nós estamos atirando no alvo errado. Se o Supremo Tribunal Federal conseguisse ser um pouco mais ágil, e parte dessa responsabilidade não é também do Supremo, é do anacronismo das leis brasileiras que são criadas por nós, advogados, para permitir incidentes que jamais concluam os processos. Então, é preciso consertar isso e o Supremo tem que se compenetrar da gravíssima tarefa que tem. Basicamente, o general estava fazendo um repto, não era aos políticos que estão desmoralizados ao ré do chão. Estava fazendo um repto público ao Supremo Tribunal Federal. General Mourão deu uma declaração, é que, na verdade, ele vai se aposentar daqui a pouco, ele vai sair da ativa. Isso é ótimo. E vai ser candidato a alguma coisa. Eu acho que ele está jogando candidato. Eu acho que ele está jogando para a galera também, não faz fazendo mal, um discurso não faz mal. O que não pode é um general qualificado do alto comando do Exército, em pleno século XXI, dar pito na nação e anunciar que vão intervir. Isso não cabe nunca mais na nossa história. Ué, mas com a situação que está no Rio de Janeiro, precisa chamar o Exército para tomar conta da segurança pública? Não, isso é precisa diferente. chamar o Exército para entrar na Rocinha? Na ordem constitucional brasileira, o Exército, convocado pelos poderes democráticos, pode e deve intervir para a garantia da execução da lei e da ordem. O que também é um equívoco. Porque você vai ver, isso é muito mais fato, muito mais aparato para causar comoção na opinião pública do que eficácia. Por quê? Porque é diferente. Por mais que os dois andem de uniforme, o treinamento de um soldado do Exército, que é um garoto de 20 e poucos anos, é para matar o inimigo. É um treinamento de fronteira, matar o inimigo. De conflito mesmo. Ele é treinado, ele mira para matar o inimigo, porque essa é a tarefa da defesa. Hipoteticamente, ele é treinado para matar o inimigo. Não é para o Exército fazer segurança pública. Não é. Daqui a pouco o que vai acontecer? Eu conheço esse filme também, é a minha experiência. E eu tenho tentado ajudar o povo a entender. O que vai acontecer? Vai morrer um soldado, um garoto jovem, vai morrer um soldado, vai morrer gente inocente com um tiro de fuzil e vão começar a execrar o Exército. E tudo isso está errado. Sabe por que está acontecendo no Rio? Arrocharam o Rio de Janeiro de um jeito tal, nessa estúpida política que está mandando no Brasil, e o Rio de Janeiro está aumentando gravemente o problema de segurança, que, aliás, está acontecendo no Brasil inteiro, e o efetivo policial do Rio está diminuindo. Eles não têm mais, estão proibidos, pelas loucuras desse regime que estão nos impondo, estão proibidos de fazer concurso público. Porque também não tem mais dinheiro para pagar. Mas repare bem, então nós vamos chamar o Exército para fazer o que ele não é capaz, não é treinado para fazer? Tudo bem, nesse primeiro momento chegam lá os urutus, os coisas, tá? A população sente um certo conforto. E quanto tempo o Exército vai ficar? Qual é o esforço de inteligência para prender os traficantes? Na mesma hora que o Exército entra, os traficantes encolhem. Vão para outro morro, ficam lá quietos um pouquinho e tal, porque sabem que o Exército não pode demorar ali. Nossa, às vezes eu fico com tão pouca esperança. Eric, mais perguntas dos nossos ouvintes? Imagina o nosso povo. Imagina o nosso povo. É cansativo até imaginar que a gente não tem saída. Nós precisamos consertar as coisas, parar de mentir. A gente tem que fazer as coisas acontecerem como elas têm que acontecer. Então você não pode, a pretexto seja do que for, não ter uma estrutura policial. Você é a favor da reeleição? Não, acho que a reeleição é uma impertinência no Brasil, que foi comprada pelo suborno que o Fernando Henrique fez. E desde então introduziu... Não, naquela época a gente não usava a palavra suborno, não. Nem mas propina. Eu usava. E foi. Como é que a gente chama compra de votos? Que o Michel Temer está fazendo para não ser processado? Suborno. Carinho. Amizade. Atenção. Atenção. Aí pronto, aí eu chamo de suborno, tem o pavio curto. Mariana. Toco, propina. Ô Mariana, vamos mudar um pouquinho de assunto rapidinho, porque também é um assunto polêmico. E o Yuri Luiz, aqui no Twitter, pergunta para o senhor, Ciro, o que o senhor achou da decisão do juiz do Distrito Federal que liberou psicólogos para fazer tratamento com homossexuais no sentido de doença, tratar homossexuais como doentes? O século XIX está saindo da sepultura no Brasil por todos os ângulos. O século XIX sai da sepultura quando você, por exemplo, determina que o trabalho passe a ser uma commodity, tipo 1 quilo de sal, sujeito a partir do dia 13 agora do mês que vem, a lei da oferta e da procura, com 14 milhões de brasileiros desempregados,
10 milhões de brasileiros empurrados por biscate, se virando na rua, correndo do rapa, da repressão, desorganizando o comércio formal, na antevéspera dessa violência bárbara que está matando jovens, negros, pobres nos bairros das cidades, e você transforma o trabalho, né, permite que a mulher trabalhe grávida, trabalhe em condição insalubre. E aí, veja bem, como é que pode um juiz, seja a pretexto do que for, definir qual é a natureza profissional da arte do psicólogo? Como é que pode, depois que a Organização Mundial de Saúde fez um amplo e global debate com todos os experts e retirou da lista de patologias a homossexualidade, o comportamento homossexual, a decisão, seja lá o que for, nós não temos que se meter na vida de ninguém. E aí vem um juiz e diz que, em princípio... Que não vale o que decidiu o Conselho de Psicologia. Nem o Conselho, nem a Organização Mundial de Saúde. Esse é o problema do Brasil. Porque, sabe, quando a gente golpeia a instituição central, as regras vão todas para a lata do lixo, são todas relativizadas. Aí é a Babel, é a anarquia, que é um estado de anarquia, o que nós estamos vivendo no país. Vamos usando a hashtag Mariana Godoy Entrevista para participar. O Paulo Soares quer saber sobre as reservas na Amazônia e o massacre de indígenas. De novo, a barbárie, né? Você tem uma reserva que a Renca, por exemplo, foi constituída pelos militares. E ela foi constituída por razões múltiplas. Uma das razões é a questão da preservação de biomas sensíveis, não é? De uma fração da natureza muito sensível, de recursos hídricos, mas também a reserva de recursos minerais sensíveis, estratégicos para o país, para guardar para o futuro. Sim. Então, os americanos guardam um monte de petróleo. Aí vem um picareta não eleito, golpista, não consulta ninguém, não conversa com ninguém e anuncia o fim de uma reserva que é do tamanho do Estado do Espírito Santo, ou do tamanho da Dinamarca, sem conversar com ninguém. E aí a imprensa brasileira descobre que 5 meses antes o governo passou a informação privilegiada que ia fazer isso para mineradoras estrangeiras. O nome disso é ladroeira, corrupção. Então podemos chamar de, como é que um pavio longo diria, um equívoco, um grosseiro equívoco. Temos uma boa relação com nossos amigos do Hemisfério Norte. Temos que facilitar... não podemos dizer abrir as pernas, temos que facilitar o investidor estrangeiro, internacional. Mas sabe que o mercado, o investidor estrangeiro, a pessoa que investe no Brasil, tem muito poder, inclusive na política, né? Como é que você vai fazer com esse discurso mais nacionalista? Primeiro, ter inteligência de que isso é um fato real. Hoje há uma certa ingenuidade, não é, de que nós assistimos o mundo, intervenções de impérios, não é? Na Síria são explícitas essas intervenções, intervenções na Líbia, intervenções no Egito, intervenções em todo canto, e o país, o Brasil, que tem as maiores reservas de petróleo do Ocidente, inesgotáveis e ainda não ponderadas, não tem influência de ninguém. Ora, tenha paciência, não temos direito de ser santos e inocentes. A propósito, esta gente que nos governa sem voto popular convidou as Forças Armadas Americanas pela primeira vez na história, em tempos de paz, para fazer manobras conjuntas com o Exército Brasileiro na Amazônia e na fronteira com a Venezuela. E o chanceler do Brasil, dá muita raiva, viu? Continua aqui, né, na tarefa de ser um more presidential, né? Mas repare, o senhor Aloysio Nunes hoje diz que o Brasil não pode mediar o conflito da Venezuela, que é uma obrigação natural nossa, porque por sermos vizinhos, por sermos grandes aqui na América do Sul. Mas sabe o que ele diz, despudoradamente? Que não podemos mediar porque temos lado. Espera um pouco. E o Barão do Rio Branco não afirmou princípios históricos de que o Brasil faz uma política externa de não intervenção, de respeito à autodeterminação dos povos, de solução pacífica dos conflitos. Então nós agora, o governo brasileiro, pelo seu chanceler, um despreparado tosco, enrolado na Lava Jato até o gogó também, não é? Dessa velha arcaria do PSDB fisiológico que financia esse golpe, anunciando que nós temos lado na Venezuela, vê se pode. E o general Mourão, que podia censurar a presença de tropas norte-americanas em manobras conjuntas com as tropas brasileiras na Amazônia, não vi dele nenhuma declaração sequer. O Brasil talvez queira ser mini Estados Unidos, talvez queira ser mais como Porto Rico e se transformar em um quintal americano. Nós podemos abrir esse debate. Eu advogo que essa nação tem um papel histórico para cumprir com a humanidade.
Porque a forma como nós manejamos no Brasil nossa miscigenação racial, nossa mestiçagem, a forma como nós manejamos, mesmo com 1000 problemas, a nossa tolerância religiosa, a forma como nós manejamos os nossos recursos naturais, são exemplo para o planeta Terra. Se nós manejarmos isso e encontrarmos uma equação que retome o desenvolvimento para que o país volte a acreditar em si próprio, o Brasil é uma civilização para o 3º milênio. Olha, o Fernando Fusco e o Danilo Lombardi dizem o seguinte: o Ciro fala da indústria nacional, mas inexplicavelmente virou as costas para a Gurgel. Como é que fica? Veja, nós no Ceará temos um esforço muito grande de atrair indústrias. Acabamos de fazer girar, em plena depressão econômica, uma mega siderúrgica. Conseguimos essa proeza, começou a rodar a siderúrgica no Ceará. E nós quisemos trazer, ainda o meu antecessor, o ex-governador Tasso Gereissati, quisemos trazer a Gurgel para o Ceará, porque ela estava fechando em São Paulo. E o Gurgel foi para lá e um dos pedidos que ele fez foi um empréstimo volumoso do Banco do Estado do Ceará. E o meu antecessor determinou que esse empréstimo fosse feito e o Banco do Estado do Ceará, na época existia, fez esse empréstimo. Passa o governo do Tasso, eu assumo, vence o empréstimo e o Gurgel não pôde pagar. E veio me pedir outro empréstimo do banco. Eu administrava o banco em bases profissionais, tanto que o banco teve muito lucro na minha coisa e tal. E depois, no governo do Tasso, quebrou o banco. E eu, então, não pude dar um empréstimo de um dinheiro que não era meu, era um dinheiro público. Porque ele não pagou o primeiro? Porque ele não pagou o anterior. Como é que eu faço? E aí ele, zangado, me denunciou isso. Agora, lamento, dinheiro público para mim é sagrado. Eu não posso dar dinheiro que não é meu, mesmo com a intenção de ajudar, seja quem for. Vamos para as perguntas sobre as eleições, Eric? Vamos. Muita gente quer saber o seguinte aqui do senhor, Ciro Gomes. O Lula se viabiliza como candidato, sai como candidato, e se ele sair, o senhor entra na disputa com ele? E outra coisa, já emendando nessa pergunta, se ele não sair, todos os outros candidatos entram em condições iguais na disputa em 2018? Eu serei candidato dependendo apenas de uma circunstância, e somente uma, que é o meu partido, o PDT, que ficou mais famoso modernamente por ser o partido do ex-governador Leonel Brizola, mas que carrega a linha do trabalhismo, né, de João Goulart, de Getúlio Vargas, é o partido, é a corrente política que fez a Petrobras, que fez a CLT, que fundou o Brasil industrial moderno, né? E essa é a minha linha de defesa do Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu estou alinhavando em debates. Amanheci hoje em Joinville, fui a Sorocaba, estou aqui agora, amanhã... Está viajando mais que o Dória, bem. Muito mais, ninguém me pega. Porque eu viajo de avião de carreira, eu e o Vicente, não tem custo. O Lula já colocou a caravana também convida, na estrada. Mas é caro aquilo pra caramba, e é um aparato imenso. Eu viajo, eu e o Vicente, e chego e estão multidões ali de garotos, jovens, universitários, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é que se o PDT decide que eu sou candidato com todo entusiasmo. Isto dito, eu tenho repetido, porque os fatos são complexos e merecem um olhar complexo. Essas simplificações grosseiras não cabem no homem com a minha vivência e com o meu respeito ao povo. Então, eu tenho dito que, apesar de só depender do PDT, eu não gostaria de ser candidato se o Lula for. Por quê? Porque se o Lula for candidato, ele estressa o processo político eleitoral brasileiro de um jeito tal que os ódios e paixões vão dominar. Nós não teremos um minuto para discutir o futuro do país. A desindustrialização, o desemprego, vai ser o Lula dizendo, olha, você sabe que eu fui um bom presidente, mandei lá de volta que o paraíso desce para a terra de novo. E os outros vão dizer ladrão, vagabundo e não sei o quê, porque o Brasil está desse jeito. Querem que o Brasil se divida entre coxinhas e mortadela. Mas você acha que ele abre mão, em primeiro lugar nas pesquisas? Acho. Abre mão? Acho. Se ele não for obrigado por uma decisão judicial, ele abre mão? Acho. Porque, repare, para quem tem experiência, de novo, pesquisa a tal distância do processo nada mais indica do que notoriedade. E o Lula é um velho e experimentado político, muito inteligente. Ele sabe que um homem que terminou o mandato com 83% de popularidade, 100% conhecido, está no horário nobre, diariamente, todo mundo mencionando para odiá-lo ou amá-lo, todo dia está ali. Então ele está na centralidade da memória do povo brasileiro. Parte justamente para o bem, que é o aplaude, e ele foi um bom presidente, fez muita coisa boa para o país, e parte que o odeia por méritos dele e por defeitos, que o Lula também começou a ter gravíssimos defeitos e começou a perder a noção e a modéstia, começou a brincar de Deus. E o senhor odeia ou ama? Você tá?
Não, ama ou odeia eu Lula? respeito, não amo nem odeio. O Lula, para mim, é um grande brasileiro, mas nunca foi mito, nunca foi santo, nunca foi, sabe, ele não tem a faculdade da infalibilidade papal. Você imagina, eu conheço o PT de longa data, eu sou pós-PT. O PT ficou contra a Constituinte e eu fiquei a favor. O PT ficou contra o Plano Real, eu ajudei a fazer o Real. Isso tudo eu vou mostrar na televisão, a cédulazinha de Real lá no começo, com a minha assinatura. O PT trabalhou conosco o impeachment do Collor e a consequência óbvia do impeachment do Collor é a posse do vice, que era o Itamar Franco. Na madrugada que o impeachment passou, o PT anunciou que não ia apoiar o Itamar. E o Itamar disse para mim, para o Fernando Henrique e para o Tasso, que não ia assumir a presidência da República. Lá fomos nós, madrugada dentro, ligar, Lula não seja irresponsável, não é possível, o país está acima de tudo e tal. E vai vindo. Quem botou o Michel Temer na linha de sucessão, pelo amor de Deus? Quem botou o Eduardo Cunha? Quem entregou Furnas, que é uma das maiores centrais elétricas do país, para o bandido Eduardo Cunha? Se o povão não sabia quem era, eu e o Lula sabíamos. Não, muita gente já sabia e já conhecia o Eduardo Cunha de antigos carnavais. No dia que ele estava tocando bateria aqui, no teu programa, eu já tinha chamado ele de ladrão. É verdade. E assim, são milhões. Imagina, você imagina o que passa na cabeça do nosso povo. O que é que passa na cabeça do nosso povo? Que saiu hoje de manhã batendo de porta em porta atrás de um emprego e que chega frustrado, humilhado em casa, com o nome no Serasa, no SPC, com a mulher reclamando que a televisão queimou e ele não tem condição de trocar. E que vê 51 milhões é isso que eu ia dizer. na salinha Aí liga a do televisão Gedel. e pega uma sala com 51 milhões de reais de dinheiro roubado do povo brasileiro. O que passa na cabeça do nosso povo? Como Sabe é que de o onde é que vê esse presidente, dinheiro? que até anteontem tinha só um Gedel minutinho, como deixa eu completar o ministro. raciocínio. Sabe quem nomeou o Gedel ministro? Quem? O ministério que eu ocupei? O Lula. Sabe o que era o Gedel Vieira Lima no governo da Dilma? Esse que está na cadeia aí, dos 51 milhões? Vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Ora, venha, com a ciência. Temer tem alguma responsabilidade sobre Gedel? Deveria se sentir afetado por esses 51 milhões? O Temer é o chefe milhões? da quadrilha. E a quadrilha é integrada por Gedel, Henrique Moreira Alves, que está preso, Henrique Eduardo Alves, que está preso, os dois, por Eduardo Cunha, que está preso, o terceiro, por Moreira Franco, que ainda está solto, por Eliseu Padilha, que ainda está solto, e por Michel Temer, que ainda está solto. Essa é a quadrilha do PMDB da Câmara, chefiada por isso aqui. No Senado, Renan, Raupp, Eunício e Romero Jucá. Romero Jucá é o do... Temos que fechar não, tudo num acordo nacional. Vamos fazer o Supremo com tudo. Mas olha o quê? O Romero Jucá foi líder do governo Fernando Henrique no Senado, líder do governo Lula no Senado, líder do governo Dilma no Senado e líder do governo Michel Temer no Senado. Brasileiro, tenha paciência. Ciro, não vai dar, você não vai nunca falando isso contra todo mundo, você não vai nunca conseguir chegar. E tu acha, mulher, que eu quero ser presidente da República conciliando com essa gente? Eu não quero. Eu estou achando que está na hora do Brasil tirar o véu, que agora amadureceu para a gente mudar o véu. Essa é a questão. Eu estou achando, eu só aceitei a tarefa de tentar uma formulação, eu estava belamente empregado, era executivo, altíssimo executivo, muito bem remunerado da Companhia Siderúrgica Nacional, tive um filhinho, né? A vida que pedi a Deus, recebendo o salário que eu sempre achei que merecia e nunca ninguém quis me pagar, porque o setor público não paga, acordando a hora que queria, mandando em mim mesmo, a não ser dando satisfação ao board da companhia. Quando acontece o golpe, eu saio para a rua por isso. Eu já tinha ajudado a preparar uma nova geração que está batendo um bolão lá no Ceará. O governador, o prefeito, o presidente da Assembleia, toda uma turma, o ex-governador, o Ceará tem números extraordinários e é uma turminha que eu ajudei a treinar, a preparar, o que já me dispensava de qualquer responsabilidade. Você já sentia que estava com o dever cumprido? Achava que estava. Já tinha botado nos trilhos? Aí o país entra nesta. Como eu conheço, eu sei as coisas e tal, me senti um covarde se eu não viesse de volta para a luta. Mas assim, nós estamos naquela situação, eu quero muito ser presidente do Brasil, muito, muito mesmo. Cuidado com o vice que você vai escolher, hein? Eu não duvido disso. Eu vou ter cuidado muito grande. Eu não vou transigir. Eu só quero ser presidente se eu chegar lá inteiro. Claro que negociar, compor, acertar, isso é do ramo. Eu fui governador. As pessoas me pintam como se fosse um poeta. Eu fui governador. Eu fui deputado de oposição, fui deputado de situação, fui o deputado mais votado do Brasil, fui ministro, fui prefeito. Eu sei manejar essas coisas e tal. E é possível, eu digo a você com muita segurança, o Itamar Franco, de quem eu fui ministro, não transigiu com essa corja, não.
Lá atrás, o Juscelino governou sob grandes tensões, não transigiu com essa corja. Mas o senhor não acha que o Collor caiu porque não negociou com o Collor Congresso? Caiu por um encontro originalíssimo que aconteceu recentemente com a Dilma, sem a amplitude do Collor, porque feriu interesses da elite plutocrata do Brasil, abertura comercial, sequestro da poupança, esterilizou um terço da especulação financeira com aquele sequestro da poupança, e antes ele tinha confrontado o povão. Os artistas, os intelectuais, os cientistas, etc, etc. Definitivamente não é o meu caso. Eu estou procurando construir uma ampla aliança entre o Brasil que produz, por exemplo, a indústria, o agronegócio que respeita as regras de uma modernidade econômica, que é a maioria, e aqueles que trabalham, para enfrentar essa centralidade que se deu à especulação financeira no país e que está matando o Brasil. Uau, nós estamos trendando no Twitter, obrigado aqui pela informação, que a gente está com a nossa hashtag entre os primeiros lugares no Twitter do Brasil. Você continua usando o hashtag Mariana Godoy Entrevista para participar. Quer selecionar alguma pergunta dos nossos telespectadores, Eric? Estamos chegando aqui, ó. Tem muita gente também apoiando o Ciro Gomes para presidente da República, mas tem muita gente dizendo que o senhor apoiava Lula, Temer, a gente viu uma foto recentemente de Dilma, e agora... ao lado do senhor, e agora o senhor mudou de opinião. O que o fez? Eu mudo de opinião. Isso aí, não tenho nenhum medo de afirmar que eu mudo de opinião, mas não é este o caso. Repare bem, eu sou uma pessoa que sou dedicado ao Brasil. O meu patrão é o Brasil e o meu amor, a minha paixão é o Brasil e o povo brasileiro. Dediquei minha vida a isso. Agora, como é que funciona a política? A política é assim. Eu fui candidato a presidente da República contra o Lula e contra o Fernando Henrique, não contra eles, a favor de uma alternativa a eles, mas contra os dois, em 98. Lá atrás, em 89, eu já era prefeito de Fortaleza, o Lula foi candidato, eu votei no Covas no primeiro turno, e no segundo turno eu não mudei de opinião. O Covas ficou fora, e um brasileiro que tem a responsabilidade com o país tem que optar. Tanto mais se você é responsável por milhares ou milhões de pessoas, quando você tem responsabilidade pública, como é o meu caso desde sempre. Eu fui deputado com 25 anos a primeira vez. Fui governador mais jovem da história do Brasil, até hoje ainda sou, ninguém me tirou esse recorde, fui eleito com 32 anos. Então você tem que tomar o lado que a sua consciência lhe indique e a sua satisfação à opinião pública que lhe cerca. Então, em 98, eu fui eu mesmo candidato a presidente contra os dois, não teve segundo turno. Em 2002, eu fui candidato a presidente da República. Candidato a presidente da República. E perdi, fiquei fora do segundo turno, ficou lá o Lula e o Serra, eu evidentemente apoiei o meu vizinho, que é o Lula. Eu não voto nessa gente do outro lado, que é essa gente que vende o Brasil, que trabalha de costas voltadas para o nosso povo mais pobre, eu não voto com eles nem a pau, Juvenal. É assim mesmo. Aí vou lá, o Lula me chama para ser ministro, não aceitei, insistiu, falou no Brasil, mexeu comigo. Fui lá o primeiro mandato, depois me aborreci, mas não mudei de lado, simplesmente não fui mais ministro. Não aceitei mais ser honrosamente convidado, não fui mais ministro. O Luciano quer saber quem será o seu maior rival para um eventual segundo turno. A ignorância. Oi? A ignorância, assim, o meu único rival nessa eleição é a ignorância. Bolsonaro? E os seus intérpretes. Na ignorância tem seus intérpretes. Mas assim, o que é que eu estou querendo dizer? O Brasil está exasperado, o nosso povo está muito machucado. Eu sou uma geração que ganhou todas na política. Então, eu acredito no milagre da política, mas a atual situação do país, o nosso povo está retrocedendo. Milhões de empreendedores, pequenos empreendedores que acreditaram que estavam numa rampa de ascensão social, estão retrocedendo. Eles não têm notícia do Estado, a não ser 20 oficiais do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro presos porque roubaram, achacando um pequeno empreendedor com negócio de alvará. Essa é a realidade do empreendedor em São Paulo, essa é a realidade em Fortaleza, em todo canto. Então, o Estado virou um ruído para essas pessoas. E elas estão, então, presas, vulneráveis a serem presas dessas simplificações grosseiras, não é? Moralistas, xenófobas, e essa coisa assim, a mistura de violência que assusta a população, com corrupção que mostra que o estamento político, na sua centralidade, apodreceu e está pouco se lixando para a vida do povo, são conselheiros perigosíssimos. E a nossa tarefa é tentar, pelo exemplo e pela ideia, mostrar, olha, calma, tudo bem, é um mau momento, nós estamos juntos, estamos entendendo,
Mas a saída para negar essa política aí não é negar a política, nem ir para atalhos estúpidos que só vão piorar as coisas. É preciso achar o caminho. E achar o caminho com maturidade, com serenidade, com capacidade de se indignar com as coisas, mas passar disso além para construir coisas. Né? Olha, nesse programa especial com os presidenciáveis, a gente vai fazer uma mesma pergunta para todos e será uma única mesma pergunta, que é o porquê o candidato quer ser presidente do Brasil. Essa é uma pergunta que a gente vai deixar para o último bloco, vai ser a última pergunta que você vai responder. Então, mas já vai pensando nela. A gente convidou também Lula, tá na ponta a gente da convidou língua Marina aqui. Silva, a gente convidou, vem Álvaro Caiado, Dias. Ronaldo Caiado, Álvaro Dias, vem Bolsonaro, todos estão convidados. Todos os que pontuam, aparecem nas pesquisas, Parabéns o Alckmin, à emissora, até o Dória. parabéns à Rede TV que está prestando esse grande serviço ao Quem povo que você brasileiro. acha que sai candidato pelo PSDB, Alckmin ou Dória? Se o PSDB tiver juízo, e eu sempre me preparo para o adversário fazer o seu melhor. Embora o PSDB tenha feito besteira, venha fazendo besteiras graves nos últimos anos. Mas se o PSDB entender seu melhor interesse, vem com o Alckmin. Porque é uma espécie de direita votável. Né? O outro Mas é um o façante. Dória não é uma O alternativa? outro é um façante. Não dura mais 6 meses. Não aguenta mais 6 meses essa pseudo-imagem de novo, de gestor, de não sei o quê, de gari, não sei o que e tal. Isso tudo, daqui a pouco ele turma na rua vai dizer, vai trabalhar, vagabundo, sabe? Se fosse no Ceará, já tinha começado. Se fosse no Ceará. Aqui em São Paulo é porque a turma é mais tolerante, aceita mais as coisas, né? Mas como é que pode o cara se eleger e passar o dia dentro de um avião? Viajando, aí diz assim, mas eu sou moderno, eu governo pelo celular. Olha a visão de governar dele, é ele falando. Ou seja, o governante moderno tem que ouvir. E se ele dissesse assim, está aqui o número do meu celular para quem quiser ouvir, tudo bem, né? É um governante moderno, governa pelo tablet, pelo celular, mas dá o número para o povo que está aí com buraco, com confusão, com favela pegando fogo. E aí, o único assunto sério que ele resolveu tratar foi a Cracolândia, foi um desastre de planejamento, um factoide ridículo, e eles acabaram de varrer para lá. E como ele tem uma grana imensa, vai subornando parte da imprensa e esqueceram o assunto. Que gestor é esse, camarada? Vamos saber, então. O que esse cara fez pelo país para merecer ser candidato a presidente da República? Representa quais valores? Que ajuntamentos sociais? Até ele saber onde fica Tabatinga, já acabou o processo eleitoral. A propósito, fica no Alto Solimões, lá na fronteira com Letícia, na Colômbia, e eu trabalhei muito lá. Um abraço para o Bispo, que é um grande brasileiro, né, com quem nós abrimos lá um trabalho importante com os ticunas e a rádio que fala português, porque lá só tinha rádio que falava espanhol. Legal. E onde tem também uma base do nosso exército de gente de muito valor. A gente vai fazer um intervalo, porque a gente precisa fazer um intervalo. A gente volta já com Ciro Gomes, dizendo por que quer ser presidente do Brasil em 2018. Até já. Voltamos com o programa especial com presidenciáveis. Nosso convidado Ciro Gomes, do PDT, pré-candidato, postulante, mas por quê? E essa é a única pergunta que a gente vai fazer para todos os nossos convidados aqui. Por que você quer ser o presidente do Brasil? Eu quero unir o povo brasileiro e restaurar a confiança do nosso povo no futuro do país. Eu quero esse lugar na história, para mim, né, para os meus filhos terem orgulho disso. E eu me preparei a vida inteira para isso. O meu amor, a minha paixão é o Brasil. Enfim, eu quero ajudar o Brasil a sair dessa. Precisa primeiro acabar com a corrupção, né? Como fazer isso? Corrupção não se acaba, a corrupção se enfrenta com exemplo e inovação institucional permanente, porque o corrupto não adianta ter leis fixas. É preciso que você permanentemente inove, e no Brasil você tem muita corrupção legalizada. Por exemplo, swap cambial. Então isso é uma palavra linda, todo e qualquer engravatado pode falar em qualquer salão. Roubo, puro e simples. Patrocinado pelo governo, 111 bilhões de reais no último ano do governo Dilma. Você também não teria o apoio, pelo discurso que eu estou vendo, de grandes bancos, por exemplo, para ser candidato? Veja bem, se eles tiverem juízo, quem pode salvá-lo sou eu. Por quê? Porque, neste momento, o Brasil está produzindo a semente fecunda de uma crise bancária. Por quê? Porque ninguém está pagando ninguém. Nesse momento estão consignados como crédito de recuperação duvidosa mais de R$500 bilhão, 600 bilhões de reais, por uma política estúpida de juros sobre juros, juros sobre juros, colapsou o passivo das empresas privadas que não estão dando conta de pagar.
E aí o que adianta ter uma contabilidade inflada por números monstruosos e não receber? Eric. O Danilo Maia aqui pelo Twitter, Ciro Gomes, pergunta se o senhor sairia ou ia compor uma chapa com Joaquim Barbosa de vice. O que o senhor acha disso? Eu tenho muito respeito pelo ministro Joaquim Barbosa, acho que ele prestou um bom serviço ao país, mas acredito que a presidência da República, num país como o nosso, complexo, deveria ser reservada a pessoas experientes no trato. Então, por exemplo, o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro, que é um cara, diz ele que votou em mim, eu tenho todas as razões para acreditar, fui colega dele, então nada pessoal. Mas por que o Bolsonaro, que é deputado há 26 anos, não experimentou governar o Rio? Que está nesse caos de segurança, nesse caos de corrupção, com o governador condenado a 45 anos de cadeia. E quer como primeira experiência executiva a presidência da República numa hora como essa. O Dória também. Gente querida, o Dória não entrega nada e quer como primeira vivência a presidência da República. Reparem uma coisa, isto é suicídio coletivo. Então, se a gente quiser fazer uma catarse e tal, nem sempre, por exemplo, o Lula foi temerário, mas deu certo. Pode até ser que alguém dê certo, brilhantemente. Mas o Lula virou Lulinha Paz e Amor, tinha os bancos ali em volta dele. Totalmente. Você vai virar Cirinho Paz e Amor? Não. Eu sou do diálogo. Agora, eu tenho autoridade, que é uma das coisas que eu acho que é preciso ser restaurada no Brasil. A velha esquerda, sofrida pelo autoritarismo, perdeu a noção de autoridade. A velha esquerda, sofrida pela violência policial, transformou na cabeça do nosso povo direitos humanos em proteção de bandido. A velha esquerda, para ser solidária aos sem terra, aos sem teto, esculhamba quem paga a conta do país, que são os agricultores e pecuaristas e mineradores do Brasil. O que não quer dizer que ninguém está autorizado a matar índio, a destruir o meio ambiente, nada disso. Mas eu conheço essa gente. Essa gente não faz isso por regra. É uma exceção, que evidentemente tem que ser reprimida. Mas o Brasil, hoje, tem um buraco nas contas de manufaturado, celular, computador, eletroeletrônica, química fina dos remédios, tudo importado do estrangeiro. E quem paga essa conta são os agricultores, que acordam de madrugada e vão para o campo produzir em condições hostis e ainda tem que aguentar a esculhambação permanente, né, dos políticos do eixo São Paulo, Rio, Brasília. Ok. Eu conversei com o Ciro Gomes esta noite, ao vivo. Todos os candidatos que aparecem nas pesquisas estão convidados também pelo nosso programa. Eu agradeço ao meu colega Eric Klein. Obrigada, Eric. Obrigado. E especialmente a você pela participação nas redes sociais usando a hashtag. E ao Ciro Gomes, possível candidato pelo PDT à presidência do Brasil em 2018. Obrigada, Ciro. Muito obrigado a você, Mariana. Boa sorte em 2018. Vou precisar de toda. Obrigado a todos.